Vamos começar agora, estamos aqui com os nossos dois convidados, Matheus e Jeane. Muito boa noite. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Uma grande oportunidade para os brasileiros saberem um pouco mais como dois médicos, né, com mais de 20 anos de experiência no Brasil, veio parar aqui nos Estados Unidos. Prazer estar aqui. É sempre legal a gente poder dividir experiência e tentar ajudar o máximo de gente que a gente consegue para não cometer os erros que a gente cometeu e também para ter algumas dicas e facilitar o caminho. Sempre que a gente pode ajudar, é sempre um prazer para a gente. E é muito importante para a gente também ter essas informações, porque cada pessoa tem a sua história, né? Sim. Então, se a gente entrevistar aqui 1000 pessoas, a gente vai ter 1000 histórias diferentes. Nunca uma se cruza com a outra, nada tem uma coisa a ver com a outra. Pode ser documentos parecidos, informações parecidas, mas histórias jamais. Certeza. E vocês vão gostar porque a história deles aqui vai surpreender vocês, principalmente do Matheus. E eu vou começar com você, Matheus. Você hoje está aqui nos Estados Unidos, mais ou menos quanto tempo? Nós vamos fazer um ano agora em junho, que a gente está morando aqui em Lake Nona, aqui pertinho de Orlando. Mas o que é diferente é que eu fiz uma imigração contrária. Uhum. Né? Eu nasci aqui nos Estados Unidos, meus pais vieram para cá cedo na vida deles, quase 50 anos atrás. Como é? Quase Você nasceu 50. aqui. Eu nasci em Gainesville, fico umas 3 horas daqui de Orlando, mais ou menos. Meu pai estudava aqui, meu pai veio do Rio, veio fazer mestrado, depois doutorado e ainda ficou um tempo. E nisso ele trouxe minha mãe. Ficaram aqui nessa parte do estudo, fazendo mestrado, doutorado. Quanto tempo, mais ou menos? Foi mais ou menos quase 10 anos. Caramba, 7 bastante anos, tempo. 7 Então a você 8 viveu anos. a infância, quase adolescência. Na aqui. verdade, eu nasci e eles voltaram. Ah, entendi. E aí eu brinco que Papai do Céu lá em cima, todo mundo ora para próxima vida eu vou nascer, quero nascer nos Estados Unidos, quero nascer na Europa, A não. cegonha até Eu acertou, só hein? nasci, eu acho que eu pedi muito. Foi mesmo, pediu mesmo. Enchi muito o saco e aí falou, você vai nascer, mas vai voltar pro Brasil. Caramba. Pô, 10 anos, cara. Então 50 anos Exato. atrás, o seu pai e sua mãe te contam alguma história dessa aventura. Eu vou falar aventura, mas eles vieram a estudar. Mas é uma aventura. 50 anos atrás, avião era diferente, não tinha informação, não tinha telefone, não tinha... Não Como tinha, era? Contato com a família era esporádico, ligação cara, ligação internacional, então muito mais. Então falavam muito pouco com os parentes, mas meu pai e minha mãe eram meio riponga na época, então meu pai era surfista, cabelão, e morou muito tempo em Key West ali também, né? Caramba, Melbourne, velho. Em Melbourne, pegava onda e aí ficou nessa para aprender o inglês e aí conseguiu a entrada no mestrado na Universidade da Flórida, em Gainesville, e aí foi lá cursar o mestrado em engenharia que ele fez, em Seu engenheiro avô civil. também? Exato. O avô do Matheus também era um homem muito à frente do seu tempo, né? Aham. Então, era um homem que já tinha faculdades, era um homem muito empoderado do conhecimento, né? Ele sempre estava visando ali. Então, ele falou, não, vale a pena formar meus filhos no outro universo, país, outro exatamente. país, né? E E era um ele diferencial adorava grande. viajar. Então, eu acho que ele apoiou muito essa ideia, né, de começar uma nova geração. Acho que essa que é a verdade. Então, imagina, tem foto dele com o Matheus na Disney. Ou seja, isso, gente... rapaz. Criancinha, acho que... Você pegou a Disney do início mesmo. Exato. O Walt Disney devia ter morrido há pouco tempo. Muito pouco. Mas a família toda da área da medicina? Não, meu pai é engenheiro. Na verdade, da minha família, eu sou o primeiro médico. Sim. Eu tenho uma prima médica, mas só. Entendi. Todo mundo da área de exatas. Minha mãe, professora de português. Meu pai, engenheiro. E aí, quando eu estava ali adolescente, foi quando eu decidi escolher a área de saúde, né? Assim, quis me testar e quando a gente entrou na faculdade, aí nos primeiros meses de faculdade conheci Jeane, a gente se conhece desde o comecinho da faculdade e aí a gente se encontrou, né? Eu me encontrei ali, mas desde então eu nunca vim para cá, né? Eu vinha passear, vinha na Disney, ia em algum outro estado, mas nunca morei aqui.
E a gente sempre falava, né? Ah, é o americano, é o americano, é o americano. E sempre me falavam desse benefício de ser americano, de ter a cidadania. E a gente teve filho, um pouco depois da faculdade. E aí, com isso, a gente... estabelecido no Brasil, Jeane com clínica, eu com consultório e cirurgia. Então, a gente já num patamar com uma boa vida no Brasil, a gente sempre postergou, né? Sempre conversou de vir para cá, etc., ter alguma coisa aqui, mas nunca para morar definitivo. Só que quando nosso filho começou, a gente sentou e conversou. Olha, a gente tem que pelo menos dar essa chance para ele, dar a mesma chance que eu tive de escolher ou não ser cidadão americano. Vamos tentar também dar essa chance para os nossos filhos. E aí foi aí que a gente decidiu e a gente veio para cá. Então tem 1 ano, nosso filho fez 21 anos aqui, e aí a gente está aqui para poder passar essa cidadania para eles. A gente, na verdade, isso tem muito a ver comigo, né? Eu casei com um americano, na verdade, e não sabia o que era ser americano, né? Achava que só nascer aqui já era cidadão americano, gente. Não é bem assim, não, hein? O processo é outro. E, assim, era sempre uma vontade do meu coração, né? E chegou a pandemia, a gente tinha pago todo o 2º grau para o meu filho vir para cá. E, infelizmente, a pandemia acabou com esse propósito que a gente tinha feito, porque meu filho... Ele estudava em colégio bilíngue, já falava inglês, já tinha vindo excursão, já tinha vindo fazer intercâmbio, enfim. E ele ama os Estados Unidos. E então, aquela chegada da pandemia realmente freou um pouquinho os sonhos dele, né? Mas não freou no meu coração. E aí, eu fui lutando para esse americano aqui tentar voltar para a terra dele e tentar dar o mais rápido possível a cidadania para os nossos filhos. Agora, a gente pulou 50 anos aí, Opa. Só que eu queria voltar lá na cronologia. Vamos pensar aqui, exemplo. Hoje em dia, né, 2024, eu imagino que inúmeras pessoas, não são na sua grande maioria, mas inúmeras pessoas pensam assim: vim para os Estados Unidos, trabalhei, estou falando na grande maioria, podemos dizer assim. Vim, trabalhei, comi o pão que o diabo amassou, bati laje, fiz tudo que tinha que fazer. Só que no final não deu certo. O que eu acho de... O que acha a esposa, né? O que eu posso fazer para... Vamos fazer um filho aqui, nem para ele ser americano e a gente fica mais 1 ano e chispa. No caso, quando seu pai teve você, foi por coisas financeiras ou porque realmente aconteceu? Ele falou assim, não... A gente teve nosso filho, agora vamos voltar para o Brasil, a gente já tem a garantia que ele é americano, porque a gente tem hoje essa realidade, não é a realidade. Na verdade eu acho que eu não fui nem muito bem planejado. Na verdade, meu pai já estava aqui há bastante tempo, né? Ele já tinha pelo menos uns 5 anos aqui já nos Estados Unidos. Ali no 2º para 3º ano dele aqui já estabelecido, aí já dentro da universidade, ele trouxe minha mãe para morar aqui, para acompanhar ele. E aí eles estavam morando aqui. E aí eu acho que pelo menos é o que a gente tem de noção, é que meu pai não tinha a vontade de voltar, né? Porque ele já estava terminando o mestrado, terminando o doutorado, e ele já tinha oportunidade de emprego também para trabalhar aqui, etc. Mas ele foi chamado pela família para voltar, para poder trabalhar nos negócios da família no Brasil. Então, foi por isso que, ao terminar os estudos, ele ainda ficou algum tempo, mas ele retornou. Então... O objetivo de ter nascido aqui, na verdade, foi coincidência. Eu podia ter nascido lá, mas como eles já estavam aqui já há bastante tempo, já estavam casados há muito tempo, eu acabei nascendo aqui por causa disso. E aí ainda fiquei aqui 1 ano e pouquinho, e aí fui bebezinho para o Brasil ali, e fui alfabetizado em português, etc. Mateus, no meu nome, com W, né? E o sobrenome com Y, e no nosso alfabeto nem tinha essas letras, que é de pouco tempo. Então... para você ver que não era nada planejado, né? Mas eu sei que tem muito disso, né? Até tentou-se um tempo criar leis para barrar essa questão de só nascer aqui e passar a cidadania automática, etc. Uma das leis que acabou prejudicando também a gente de tentar não passar a cidadania diretamente foi por isso que a gente veio, por causa do nosso filho também, porque a gente sabe que muita gente se aproveita, né? Sim. A gente tem pessoas conhecidas e pessoas desconhecidas que fazem a mesma coisa, vêm nos últimos meses de gestação para cá, para poder achar que isso vai facilitar alguma coisa. Mas é como a Jane disse, assim, a gente o experiencia hoje
que não é tão fácil, abre algumas portas, mas não é uma vantagem tão grande ter nascido aqui, porque a gente teve que provar uma série de coisas. Até o nosso casamento de 20 anos, a gente teve que provar pra Jeane... 24. Eu tô tentando deixar a gente mais novo. Não se complica. Eu tô deixando a gente mais novo. Não, se falar é quase 30 anos de relacionamento, então eu ainda tô jogando lá pra baixo. Mas a gente teve que provar uma série de coisas, até a questão da gente ter o patrimônio no Brasil e ter transformado parte desse patrimônio para poder garantir que a gente tem condições para poder passar a cidadania para meus filhos. Nós somos sponsors e a gente precisou de um co-sponsor também. E é uma série de uma burocracia muito grande. Isso é muito importante falar, né? Porque eu, como mãe, né, eu escuto muito isso, né? A maternidade, essa excursão materna, né, vindo para os Estados Unidos, várias e várias clínicas, aqui eu não estou fazendo objeções nenhuma, cada um faz a sua escolha, mas com essa coisa de garantir o garantidor do filho, né? Só que é muito bom falar que é importante que seu filho, desde cedo, ele tenha seus bônus e seu ônus de ser americano. Na verdade, com 18 anos ele deve vir para cá, se alistar, começar a fazer várias outras corridas, começar a ter o imposto de renda. Gente, imposto de renda que é muito sério. Foi a única coisa que botou Al Capone na cadeia. Então, assim, não é brincadeira, sabe? Então, você precisa jurar a bandeira, você tem que ser um cidadão de fato, não é somente aquele que tem um nomezinho e um born made in USA, não é bem assim, sabe? Estados Unidos, a gente sempre fala isso, aqui não tem, acredite em mim. E em lugar nenhum tem uma mocinha de graça. Não, sabe? Tudo é muito sério. Porque a gente está aqui nos Estados Unidos, por que é mais sério? Por que as coisas são levadas a sério? Então não adianta vir com aqueles pensamentos de jeitinho brasileiro. Isso pode até dar certo. Só que nesse momento é um outro momento, né? É uma outra onda. Não é aquela onda que veio nos anos 80, 90, né? Os Estados Unidos Dreams, né? USA, Dream USA. Vou ganhar a vida fazendo qualquer coisa, enfim. Gente, não é assim. A gente está vendo numa segunda onda, talvez uma terceira onda, né? Que foi o nosso caso. A gente veio numa terceira onda pós-pandemia, que eu acho que agora vai ser a onda pós-pandemic, né? Como uma nova geração. Tem que pensar o que a gente vai fazer, o que a gente tem como objetivo, o que a gente vai trazer financeiramente, porque aqui, eu estou aqui vai fazer 1 ano ainda. Eu comecei a fazer esse plano antes mesmo da pandemia, né? Então, juntar dinheiro, começar a ver lei, começar a procurar um advogado sério, sabe? São os caminhos. Procurar pela internet. A internet me ajudou muito, né? Através da internet que eu pude chegar, né, onde eu moro, né, escolher. Sempre também de pessoas sérias, né? Sempre de pessoas sérias. É sempre bom entender que tem pessoas aqui que a gente acompanha pro bem e pro mal. Isso aí cada um tem que saber de si. Tem os influencers, que eu adoro, e o desinfluencer também, né? Com o desinfluencer a gente tem que dar uma cortada, né? Que se a gente falar aqui as coisas que são verdade, vocês aí não vão acreditar. É muita desinfluência. Então a gente veio aqui para esclarecer e não para complicar, né? Só que a gente está indo muito para frente. Exato. Deixa eu só voltar um pouquinho, porque o pessoal entender a cronologia, que o pessoal gosta de entender. O pessoal que está de casa, tem muita gente que é só um amante da cultura, tem gente que tem um sonho de vir, tem gente que já veio e tá lá no Brasil, voltou pro Brasil e tá arrependido. A gente tem todo esse tipo de público. E o nosso maior objetivo é trazer informação. Isso que vocês vão falar, isso a gente falou até um pouco antes do podcast, e eu acho que isso é muito importante, a gente estar falando sobre o assunto, de quem procurar, de como procurar, das informações. Hoje em dia só é enganado quem quer, né? Porque hoje... Mas só que hoje tem um pequeno problema. Antes da gente entrar nesse assunto, só queria abrir um parênteses. Antes a gente tinha falta de informação. Depois nós tínhamos a informação e hoje o excesso faz com que a gente erre pelo excesso também. Sim. Então,
Você vê lá algo patrocinado no Instagram, no Facebook, que a imagem é sensacional, a voz da pessoa é maravilhosa, Sim. a pessoa sabe se expressar, vendeu peixe. Mas quando tu vai comprar, né, já tivemos casos aqui de pessoa que vendeu um peixe, né, que quando você foi descobrir que era uma situação nada a ver com aquilo que a pessoa pregava, inúmeras pessoas tomaram pernada, não é verdade? E eu vi essa semana eu vi um canal americano onde o rapaz fala que tem um influenciador por aí que alugou a casa dele, Airbnb, por uma semana, gravou um monte de conteúdo falando que a casa era dele, para vender curso. Eu te ensino como conseguir, como ficar milionário. Aí a pessoa que alugou, que é o dono da casa, viu, aí fez um vídeo falando, não é assim não. Olha aí. Isso, e é americano, não é... Tem que tomar cuidado. É o que eu falo com você. E tem inúmeras... eu conheço, tá? Inúmeras pessoas que estão vivendo aqui de fachada. Uhum. Que demonstram que tem a qualidade de vida, que mora num lugar X, que anda com carro Y, mas está vivendo de fachada. E faz vídeo no Instagram e posta falando que... E ainda às vezes é influenciador mostrando que venha para os Estados Unidos para fazer isso, aquilo, mas você sabe a real situação da pessoa. Então, eu queria que a gente entrasse no assunto agora dessa diferença. Porque como vocês vieram com um planejamento, é um pouco diferente das pessoas que estão se planejando. Ou as que já se planejaram e estão contando os minutos para vir. Qual que é a diferença de você ter hoje um planejamento que você já conseguiu traçar e como é que foi para vocês achar a pessoa certa para poder ajudar vocês nessa trajetória? Então, grande parte desse planejamento, eu vou dizer para você que a gente errou bastante. Por quê? Porque a gente acaba ouvindo muita coisa, exatamente dessa forma de ser muito fácil, das coisas funcionarem, etc. E a gente não ter noção ali do básico. Como, por exemplo, uma das grandes dificuldades iniciais que a gente teve foi a questão de aonde a gente ia morar. Sim. A questão de arranjar uma casa, e aí a gente tinha que procurar num distrito onde as escolas são boas, porque a gente tem uma filha de 9 anos, então ela ia ter... E isso é uma informação que quase ninguém fala. As pessoas... E aí, de novo, a gente vai ver gente falando na internet que aqui, olha... O aluguel na casa em Orlando, o aluguel na casa em tal cidade, não, é $1.200, você tem uma casa de 5 quartos, com piscina na varanda, água aquecida, condomínio com quadras, etc. E quando você vai ver, ou é uma vacation home, ou nem isso é para tentar ali fisgar você, para te mostrar, e aí você... Para engajar. Exato, para engajar. E isso foi uma das coisas mais difíceis, porque, de novo, mesmo sendo americano, eu não tinha credit score. Isso é coisa que aqui também pouca gente comenta sobre isso, que é o score de crédito, né? Como é que você consegue um bom financiamento, como você tem credibilidade para a pessoa alugar a sua casa e garantir que você vai cumprir os pagamentos. Então, o credit score mostra isso muito para o americano e eles valorizam muito isso. E é coisa que a gente no Brasil nunca ouviu falar. Então, isso foi uma grande dificuldade e a gente ter, então, como ter que garantir alguns meses em adiantado do aluguel e aí você vem, não, vou pagar ali $3.000, $4.000 por mês num aluguel, mas você não se programa, por exemplo, para já ter que adiantar ali uns 3 aluguéis como garantia, que talvez mais na frente, dependendo de como você cuidar da casa, você também perca esses meses de aluguel. Então, são coisas que, às vezes, não se valoriza nesse planejamento. Entender que, como médico, eu ainda pratico no Brasil, mas que eu tive que diminuir muito a minha prática, então também o rendimento cai e você tem custos altos nesse início, né? Esse planejamento inicial de você, pelo menos, ter aí uma sobra para você se garantir, porque não vai chegar aqui e ter trabalho para fazer ou trabalho que vai manter esse estilo de vida que você tinha no Brasil. É claro que a gente aqui faz muita coisa, etc., consegue ainda trabalhar no Brasil, mas a gente tem que segurar. Então, o planejamento financeiro, ele é extremamente importante. Se eu pudesse dar um recado, assim, primeiramente, né?
tente conversar na sua família, com seu esposo, não sei, e tente reservas. Uma reserva suficiente, básica. Falam assim, gente, 6 meses, não é 6 meses, não, 1 ano. Mais de 1 ano. Porque isso foi muito importante, porque lá no Brasil, sabe, quando a gente fala que vai alugar uma casa, aparecem até pessoas para querer ajudar. Só que no final é sempre para te mostrar uma casa que ele quer vender. E eu acho que, a princípio, ninguém deve fazer isso de cara. A não ser que seja para investimento. Porque, para escolher morar, eu acho que tem que ver se é o local mesmo, tem que conferir a escola do seu filho, porque é totalmente diferente numa coisa no Instagram, na internet e ao vivo, para tá? comprar mesmo. Você vai comprar uma casa, se você não tem credit score, se você não tem... Você vai pagar uns juros absurdos. Você não vai ter tantas facilidades se você quiser pagar à vista também, porque ou você vai ter que trazer o dinheiro, o seu dinheiro não vai estar aqui, e aí o que você vai pagar de imposto em cima. Então são coisas que, não, eu tenho dinheiro para comprar uma casa, vou comprar uma casa à vista, e que não é tão fácil assim também. Então, entender um pouco esse processo, às vezes até antes de vir, seria uma coisa que ajudaria muita gente, e a gente não sabia. Então a gente perdurou, a gente chegou aqui praticamente quase sem casa. A gente veio... Mas hoje vocês continuam no aluguel ou já conseguiu comprar? A gente continua no aluguel. A gente continua no aluguel. Porque vocês estão planejando isso. Sim. Porque também a gente continua no aluguel não só da casa, mas também do carro. Porque a gente está fazendo um balanço pensando no seguinte: eu quero ter um carro, né, que não precisa ser de luxo, mas precisa ser adequado para minha família. E a gente colocou... botou na base o seguinte: Matheus, como não tem credit score ainda bom, ele não vai comprar como americano. Claro. Tá? Sim, então não vai ter... as diferenças. Totalmente diferente. E assim, gente, carro não é um bem, tá? É uma coisa que você vai Principalmente precisar. aqui. E tudo isso me ajuda também a compor meu credit score. Então, Não, mas é isso que eu queria entrar nesse assunto. Por quê? Porque eu não acho que vocês estão errados. Porque vocês estão aqui 1 ano. Se você já chegasse de cara e comprasse uma casa... 11 meses, na verdade, que vai fazer. Então, aí você poderia falar assim: caramba, já ganhei no crescimento do valor da casa. Tá, mas aí é o seguinte: às vezes você não conheceu direito o lugar que você quer, porque tem brasileiro que chega aqui com muita grana, consegue fazer aquilo que você falou, traz o dinheiro do Brasil, se acaba no imposto que tem que pagar, e quando vai comprar a casa, compra igual você falou, Jeane, que é uma casa que o cara quer vender, e às vezes o cara compra um gato por lebre e compra uma casa numa vacation home. E compra como mãe, eu posso falar para vocês, que, principalmente as mães que têm a idade escolar das crianças. Aqui, gente, a escola varia com o CEP, e o CEP de escolas boas com certeza é mais caro que os lugares que não têm escolas boas. Então, assim, se você vê um aluguel muito barato, certifique-se lá no site, né, direitinho, no Zillow, ele tem tudo mostrando para você se a escola é A, é A+, é B, porque faz uma diferença sim. O A+, é o A+, e não adianta que a nota 10 não é a mesma que a nota 5, nem de longe. Pro pessoal entender, desculpa te cortar, de acordo com o que você está falando aí, pro pessoal entender, o nosso público que não está entendendo mais ou menos o que a gente está falando. Se você tem uma casa, se você mora numa cidade que a escola tem a nota baixa, o valor da casa influencia na nota. Quer dizer, a nota influencia no valor da sua casa. Então, se a casa no bairro que a nota é 10, pode ser o bairro mais lindo do que o que vocês moram. Se a nota tô dando exemplo, tá? Que eu também não sei. Vamos supor que a nota é 5. E a casa é um bairro lindo, maravilhoso, a casa vai valer, vamos dar um exemplo, 500 mil. Agora, se a nota, dando exemplo, né, que eu também não sei, você sabe, vocês que devem saber mais ou menos, a nota é de quanto a quanto? Na verdade, é AD. De AD. Mas tem o mais e o menos. Então, assim, tem um a menos. Essa nota é 8. Tem umas variações, mas é de A a D. Então, para o pessoal entender. Então, se a casa tá num bairro lindo, que é D, a casa vai custar 500 mil. Exemplo. Uma casa linda. 5 quartos, bonita. Vou dar um exemplo. Pode falar nome aqui, Santista? Você fala o que você quiser. Metro Oeste. Que a nota é um pouquinho mais baixa. Exato. Certo? Uma casa de 500 mil, Metro Oeste, é gigante, linda, maravilhosa. Devonport, né? Devonport. Aí agora você vai lá para onde vocês estão, Lake Nona, né? Lake Nona. Lake Nona. 1,2 milhão.
A mesma casa com o mesmo tamanho é 1.200.000, 1.300.000, não é verdade? Até 1.500.000, assim. Tudo tem a ver com a nota. Sim. Então, se você está com filhos na idade escolar e você tem condições de ter você teve esse planejamento, claro, você teve esse planejamento e tem condições de levar o seu filho para estudar na escola A, se prepara, você vai ter que gastar mais. Então, por isso que eu falo que vocês fizeram certo, porque vocês têm a oportunidade, exemplo, quando vocês trouxerem a documentação medicinal, não, como é que fala? Médica para cá. Quando vocês trouxerem para cá, vocês vão analisar, poxa, para mim abrir uma clínica em Lake Elsinore é melhor ou abrir em Dr. Phillips? E aí, até voltando nesse assunto, a gente também não investiu numa compra também pela indecisão de ainda saber se a gente vai se estabelecer em Orlando ou na Flórida mesmo. Porque quando a gente veio como médico, né? Os Estados Unidos, ele tem uma barreira grande para médico estrangeiro poder exercer a profissão aqui nos Estados Unidos. Então, para você poder exercer a profissão, você tem que revalidar o diploma, que é uma prova em que custa ali 3 etapas, onde a primeira etapa são conhecimentos básicos dentro da medicina, mas apesar do nome básico, é conhecimento de rodapé de livro, então é aquela coisa que você viu no começo da faculdade, bem minuciosa, então é a parte mais difícil de todo o exame. E aí, você passando nessa, você tem uma prova de proficiência em inglês, que independente se eu nasci aqui ou não, também tem que fazer, porque eu me formei fora. E a segunda, a terceira etapa é uma prova de conhecimento clínico, que é bem difícil, tem uma preparação toda, o que a gente está fazendo hoje para isso, mas alguns estados, por ter uma deficiência de profissional especialista médico nos Estados Unidos e dentro da área de saúde também, começou um movimento de flexibilização para essas questões. Por quê? Você passando na prova, você validaria o diploma, mas você não tem a sua especialidade. Então, nós teríamos que fazer de novo toda a especialização, toda a residência. Então, eu, como cirurgião plástico, teria que fazer as provas mais 5 anos trabalhando no hospital como residente, né, que é quase como um pós-graduando, vamos colocar assim, já mais 3 anos, para poder, então, nesse final, tirar o título. E aí, sim, depois desse tempo, é que a gente poderia, de novo, ser cirurgião plástico ou ser cirurgião plástico aqui. E aí, então, por ter poucos profissionais, muitos graduandos de medicina se formavam e tal, chegava no final da faculdade, eu vou ser eu tenho o bacharelado em medicina, mas eu não vou ser médico. Eu vou trabalhar na indústria, eu vou trabalhar como administração de hospital, etc. E aí não passava por essa formação. Então, começou a ter um déficit de profissional médico grande nos Estados Unidos inteiro. Então, alguns estados estão flexibilizando isso. Você faz a prova e aí você consegue um lugar para trabalhar. E aí, saindo, você trabalhando 2 anos nesse lugar, você sai dali podendo tirar o seu título de especialista. E quando a gente veio, só o Tennessee tinha essa lei aprovada. Então, primeiro, vamos para um lugar, vamos ver se a gente adapta nos Estados Unidos, vamos fazer toda a transição de vir. E aí a gente decide depois, vamos para Tennessee, não vamos voltar para o Brasil, estava melhor lá ou não. Então, por isso que também era outra etapa da nossa decisão, não ter se fixado muito e aí ter ficado no aluguel. E aí, graças a Deus, o DeSantis, em março, ele aprovou a mesma lei do Tennessee aqui na Flórida. Maravilhoso. Então, hoje a gente tem... Aqui. Exato. E aí, hoje a gente tem o Tennessee, a gente tem a Geórgia, o Alabama e a Flórida. Mas parece que é um movimento dos Estados Unidos inteiro e essa lei vai mudar, vai acabar entrando para os Estados Unidos inteiro. Eu queria também deixar aqui registrado que, assim, olha, essa lei, ela flexibiliza para o mundo inteiro. Essas provas não são provas fáceis, nem são provas baratas. Elas precisam de dinheiro. Então, assim, tem agora um monte de curso aí também no Brasil. Se você se formou, venha para os Estados Unidos. E é importante dizer que esses cursos são caros. As provas, cada uma, a gente tem que ter um banco de dados para estudar, enfim. Tem valores. Então, é bem caro para você se tornar médico nos Estados Unidos e fazer as provas. Em média, aí, quanto que daria em dólar? Sem os cursos que te tentam facilitar e às vezes atrapalham mais do que facilitam, a gente vai estar falando uns $1.000, $1.200 por prova. Sim, por prova. Então, são 3.
Então, você já vai botando aí uns 4 mil Se dólares. passar direto... Mais as certificações, que aí vai dar mais uns $1.000. Mas né? assim, tem pessoas que também precisam fazer os estágios, né? Esses estágios geralmente custam dinheiro. Um mês custa tá? entre 2 a 5 mil dólares. Pois é. cada E aí você estágio. vai tendo que ter uns 5 estágios, mais ou menos, escrever trabalho científico. Então, assim, gente, é um processo que é realmente caro. A gente tem que ver se vale a pena fazer ele no Brasil. Começar lá, porque lá é o mesmo os testes que são feitos, tá? Não há diferença nenhuma para você. Você pode fazer tanto o primeiro quanto a prova de inglês. Tem que estar lá, mesmo esquema que as você pode pessoas fazer fazem. Em qualquer lugar do mundo. E às vezes tem que ver se vale a pena, se faz sentido para você economicamente já começar a preparar isso do Brasil e já vir com isso Fazer as em mãos. provas lá Você e pode outras fazer coisas aqui, durante né? a faculdade, tanto na faculdade no Brasil, assim, para uma você outra- pegar esse início, essas matérias de início, que, por exemplo, são coisas que a gente não vê há 20 anos de conhecimento. Uma Então, também coisa também que eu facilita. vejo é que a gente tem que sempre se espelhar naqueles que já estão aqui há um tempo, não é verdade? Então, como indiano, que já domina essa área, Cuba, né, Venezuela, enfim, gente. O Brasil ainda é pequeno. Eu sei que a nossa grandeza de profissionais de saúde é muito grande, né? Mas esse processo é um processo ainda muito difícil para o brasileiro, porque ainda falta conhecimento, tá? E eu, sinceramente, cada caso é um caso, eu veria a possibilidade das pessoas já começarem a fazer isso na faculdade. Principalmente, é o que eu falo para os mais jovens. Começam lá cedo, pede sua mãe, vai fazendo, cabeça fria, fala inglês. Porque Tá jovem. tá E jovem. você pode fazer isso diluído ao longo do tempo, não precisa, como a gente, por exemplo, que veio e a gente tenta correr para tentar fazer, e aí acaba sendo uma despesa muito alta. Mas, em média, aí você vai gastar entre uns 8 a 10 mil dólares. E fora que a gente não precisa, mas os vistos, etc., que também os hospitais eles não patrocinam os vistos nem de trabalho e nem de permanência. Então, também é outra despesa que acaba entrando nessas validações que também tem que ser ali bem preparadas. Mas se caso vocês passam na prova, Sim. passou em todos os testes, mas você está em processo de imigração. Se você passou na prova, você pode pedir um work permit para trabalhar na área? Na verdade, alguém tem que aceitar você, né? Tem algum hospital tem que aceitar você, uma instituição que tem ensino, né? Aceita você primeiro e fala, cara, esse é o candidato que eu quero. Aí ele vai ser sponsor. Até tem instituição que patrocina o visto para aquele profissional, mas são muito poucas dessas que patrocinam. A maior parte das vezes o visto vem do próprio profissional, e aí ele tem que ter ali a aceitação. E aí, normalmente, não é uma aceitação muito burocrática dentro dos consulados para liberar esse visto. Porque entra como um visto de... eu acho que nem é de trabalho propriamente dito. Depois que quando acaba ali a formação, que aí vira o visto de trabalho. Porque entra como... É quase como se fosse... A residência é quase como se fosse uma pós-graduação, né? É um ensino com treinamento prático. Então é mais fácil você conseguir esse tipo de visto. É porque a gente fala de sponsor, né? A pessoa quando fala, principalmente os advogados... Para quem não sabe o que é sponsor. O que é sponsor, gente? É o seguinte... O patrocínio. É o patrocínio, não. É como se você fosse o fiador de alguém. Sim. Se eu perguntar para vocês agora, se vocês querem ser fiador da casa de alguém, será que você gostaria de ser? Será que você poderia Tem que ter ser? uma baita confiança, né? Essa pessoa se torna Confiança responsável e por qualquer financeiro, coisa né? que ele faz, né? Porque não é. Ele tem que manter a família dele e dizer para o Estado, para os Estados Unidos, que assim, eu também tenho dinheiro para manter ele se acontecer qualquer coisa aqui. Então, realmente uma coisa muito complicada, tá? É como ser um fiador, né? Eu acho que hoje em dia a gente também pensa sobre isso, se a E gente como quer é ou que não. vocês descobriram o fiador de vocês aqui? A gente tem família aqui. Ah, sim. Então, tem um primo que também já mora aqui há muito tempo, dentista, já estabelecido, e aí ele ajudou a gente nessa etapa. A princípio, eu entrei como o sponsor principal, só que por parte do nosso patrimônio ainda está no Brasil, em investimento, etc. O Serviço de Imigração pediu um co-sponsor, e assim, para facilitar ali e ter uma garantia maior quanto a isso. E a gente só descobriu isso já aqui, tá? E numa reunião, já aqui tudo acertado. E aí o advogado chega para você, ó, precisa de um sponsor. O que é isso? Aí ele usa outros nomes, fiador, gente. E aí você vai e procura aí, que é muito mais fácil, não sei o quê. Aí você não conhece ninguém.
Aí você começa a achar que isso é uma coisa fácil, que todo mundo quer fazer por você. Aí você bate na casa do seu amigo, e aí as pessoas vão ficando, cara, não é bem assim, entende? Não tem essa facilidade toda, essa garantia toda. E a pessoa, às vezes, quer até te ajudar, mas ela não tem renda para manter você aqui com seus padrões, enfim, quando tem filho. Então, é outro joguinho que as pessoas têm que ter muito isso em mente, sabe? Para não ter problema na imigração. Mas isso é uma área específica também, né? No Sim. caso de vocês, tem que ser exato. especificamente tem que ser dessa forma. Exato. Mas aí, no caso, como... Agora vamos voltar lá atrás de novo. Como é que foi para você, que a sua família toda de exatos, e você entrar para área médica? Na verdade, eu ia seguir exatas. Eu sempre gostei muito da parte de informática e tal. Quando eu estudei no Brasil, ali o 2º grau, fiz uma formação técnica. E sempre gostei, assim, sempre fui interessado. Tinha lá, mexia com o computador. Mas... tinha uma boa aceitação também na parte de humanas. Então, eu me inscrevi para várias faculdades. Lá no Brasil, a gente faz vestibular para um monte. Você era um bom estudante? Você gostava de estudar? Eu ia bem. Eu sempre fui muito bom de fixar. Estudar, assim, de ser Caxias, eu nunca fui muito, não. Mas Caxias? É o CDF. CDF. O CDF. Famoso cabecinha aquele de ferro. ficar... Exato. O menino que você cabecinha de ferro? Tá. Era outro negócio de ferro que eu sabia. Mas a gente deixa assim. Davi é muito novo, não Eu sou novo. sabe, né? E aí... Senão o canal cai. E aí, e aí uma das faculdades que eu acabei me inscrevendo, tinha lá a opção de fazer medicina. Eu falei, vou tentar para me testar. E fiz para 3 faculdades de medicina e o resto tudo para tecnologia da informação. Na época, passei para algumas e passei para uma em medicina. E aí eu resolvi, vou testar para ver qual vai ser. Eu acho que talvez possa gostar. E aí, como eu disse, assim, quando eu cheguei na faculdade, eu me encontrei. Porque já no primeiro período de faculdade, você tem aquela aula de anatomia, e naquela época ainda tinham os cadáveres, né? Então, era uma coisa que impressionava. Você já comprou esqueleto? Já tive. Tinha uma amiga minha que comprou esqueleto. Quando eu fui na casa dela, ela falou, vai dormir nessa cama aqui, ó. Falei, beleza. Quando eu entrei, tava o esqueleto lá pendurado. Deus que me livre! Mas é de verdade mesmo ou é de zoeira? Depende. Assim, eu tenho uma história... Lá. Eu não vou contar de quem foi, mas eu tenho uma conhecida... A Giane fez uma cara... Que, assim, antigamente, você conseguia muito... A própria faculdade também, muitas vezes, conseguia o cadáver com um acordo ali no cemitério, etc. Era uma coisa meio por baixo dos panos para ter a peça, né? E aí, essas mesmas formas, muitos alunos iam também porque tinha muita... As provas práticas, você tinha que decorar ali, tem um ossinho e esse ossinho tem uma chanfradura e aí aquela chanfradura tem um nome, então você tinha que decorar. Caramba. E como é que a gente fazia isso? Era olhando o osso e às vezes olhando no livro ficava difícil. Então muita gente tinha, né, alguns ossos, né, ia lá no cemitério, conversava com o coveiro e conseguia uma caveira, etc, para poder estudar. E aí essa pessoa, a mãe dela conseguiu para ela uma caveira. Só que quando chegou em casa, abriu, ainda tinha restos mortais dentro tinha pouco tempo de exumado, eu não sei, tinha cabelo, né? Aí tem que... E aí foi devolver. Não, devolveu lá. E aí falou, não, vou estudar de outra forma, etc. Na verdade, a pessoa não devolveu, ela devolveu para a faculdade de medicina, ela doou para a faculdade, exato. Porque aí eles preparavam lá. E é caro esses trem ou você só consegue? Caro. É caro. Não, a faculdade pagava caro. Bem Deus caro por... Ainda bem que quando eu for decompor, sou gordo, vai demorar muito, ninguém vai pegar meus ossos. Mas dá só, gente, não Na época conserva mais, você sabia? Vai demorar... meu Deus. Se deu mais, entra na dieta aí, Davi. Porque gordura vira água e água conserva, né? Exato. Rapaz, eu tô perguntando isso porque... eu fiquei traumatizado, cara. Eu lembrei agora, velho. Cara, é muito diferente. Porque a gente quando tá o esqueleto montadinho, normalmente é de plástico e compra mas na época não era plástico, não, Matheus, era dela verdade. não era de plástico, não. Tinha até nome, tinha nomes. Não, a gente tinha na turma, Como era o nome do Não, seu? aí depende, né? E a gente
Poxa, Eu não lembro tinha qual era da vários. faculdade, qual era o nome A que gente dava tinha o nome. nomes, eu tinha nomes. Cada eu- turma é apelidava. mais. Normalmente era o nome de um professor que você não gostava Ah. muito. E aí você dava o nome do esqueleto. É igual o pessoal da Mas limpeza. eu acho que é importante falar também que a gente. Isso é crime, né? E também não se pegavam em cova, gente. Era na ossatura mesmo de pessoas indigentes, né? A faculdade comprava indigente, etc. Indigentes é aquele que a pessoa fica ali no ML, enfim. Ninguém É, aparece. Que não- ninguém aparece. Há pouco tempo hoje é mais protegido, tanto que as faculdades hoje migraram muito no Brasil para peça plastificada, né? Sim. Não mais o cadáver, né? Aqui nos Estados Unidos, ainda o cadáver fresco é muito usado, porque aqui a lei é bem diferente. Uhum. Aqui você pode doar, por exemplo. Sim. Quando você morrer, você pode deixar uma carta dizendo que você quer que o seu corpo seja doado para Isso uma aí. instituição de ensino. Mas aí eles põem o quê? Formol pra durar? Exato. Aí o cara vai Tira, manuseando drena cheio de todos formol. os líquidos, etc. E aí, Jesus. exato. Aí você pode abrir, fazer os negócios que coisa, tirar. Exato. Sim. Hoje a gente treina no Brasil com cadáver mesmo, trazido dos Estados Unidos Não, para o na verdade, Brasil. a verdade, poder- os Estados Unidos ele compra, ou via Estados Unidos ou Canadá, ele compra muito da Índia, porque na Índia eles Caramba. vendem, né, por uma questão até de religião, né? Ou eles Porque jogam o na corpo água. é mais puro, né? Porque quando usa desodorante, né? Na verdade, Foi mal, E a gente. religião não, não, a religião não ela liga faz... pro corpo, Ah, né, tá, cara? desculpa. Então, Ah, assim, exato. total. Então, né? Mas Você vai ser cancelado, Davi. Os Na verdade, indianos vão vir e- aqui, viu? Desculpa, E a é que eu fui família- ontem num É negócio. que é só... E a família- É temperado Tava no curry. Tá, é Tava temperado bravo. Gente, é porque nós estamos falando isso, mas eu queria dar um adendo aqui, é porque muito do que a gente, assim, esse cheirinho nosso vem muito dos índios que a gente aprendeu no Brasil, tá? Então, deva-se nossos antecedentes indígenas que nos ensinaram a banhar também, né? Culturalmente, viu? Culturalmente, eu acho que a gente tem que agradecer bastante. Eles não têm cultura, gente. O europeu ele não tem cultura. O oriental não tinha cultura. Então, assim, nossos indígenas E como é contribuíram que para fazia isso. antigamente? Não tinha paninho úmido. Fazia como? Olha, eu acho que sempre foi ruim. Nossa. Na verdade, até os europeus, né? Eu acho que hoje você ainda sentiu uma coisa muito Um aroma melhor. Melhor, né? melhor, Imagina com como certeza. era antes. Hoje tem, né, Com um certeza. desodorante. É. Mas, para você ter ideia, isso não é diferente no mundo inteiro, não. Nós que gostamos da Ásia, né, da Europa, a gente fala, eu abençoo todos os dias meus ancestrais indígenas que ensinaram o que é banhar-se. É. Que coisa maravilhosa, porque eu lembro quando eu morei no Canadá, eu fiquei na casa de uma pessoa. Eles não tomavam banho. Não. Indiana. Eram os indianos, né? E assim, e não tinha só indiano, tá? Tinha europeu também. Gente, eu vou te falar, eu usava o banheiro, eu lavava meu cabelo, né? A gente tem essa preocupação de tomar banho quando chega. E podia estar a temperatura que for, viu, minha gente? Porque lá dentro era calefação. Eu sei que a água é cara, mas 5 minutos já vale um banho, pelo amor de Deus. É. As pessoas perguntaram se eu tinha problema de pele. Nossa. Sabe? Tem gente que a gente conhece que teve que pagar academia para tomar banho, porque assim, e as pessoas ficam indignadas de que você toma banho. E a gente que pega o metrô, né? A gente tem que pegar o público, a gente vê realmente que o negócio é feio de cara, né? E aí, como a gente fazia lá no cadáver, bota aqueles Vick aqui dentro, ó. Não é diferente, Ei, caramba, não, gente. porque chamar o O formol cheiro? é muito Ah, é o forte. formol. É E a gente acende incenso, né? Aham. E também não é diferente com a gente viva. A gente É também. quase um ritual, né? Passa Vic, acende incenso, Eu queria dizer. joga 3 Ave Maria pro eu defunto queria não dizer levantar. que em muitos locais aqui eu também, principalmente em alguns locais públicos, enfim, não é diferente. A gente tem que usar também por causa, né, de uma coisa chamada cheiro de corpo, né? Aham. O famoso CC. CC é cheiro do corpo, né? Então tem pessoas que têm um cheiro ali bem específico, né? De 3 meses, né? Jesus. E você, Jane, como é que foi por você? Me conta um pouco da sua família, como é que foi pra você ir pra faculdade? Ok. Como é que Então, você era? eu sou uma pessoa, desde criança eu queria ser médica. Minha mãe fala que eu já falava isso desde pediatra. E eu já era CDF. A Jane já Também, era aí, muito ó. Caxias. A Jane era Caxias mesmo. É. Eu não era, não. Eu era CDF, então assim, as primeiras da turma. Não dei trabalho para minha mãe de colégio nenhum, graças a Deus. E A Jane era aquela que ganhou bolsa do cursinho pré-vestibular pra sair naquelas fotinhas Olha. Sei. do outdoor no Brasil, sabe? Que passava na prova. Então a Jane era dessa. A gente era do Eu grupinho não era, Turma Medicina. Então, assim, para mim, era uma coisa que eu queria muito. Então, eu estudei todo o meu 2º grau diferenciado, né? Para poder estar ali, porque as faculdades eram difíceis de passar, muito difícil.
Então, não E foi... de que lugar vocês são? Eu sou do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Do Rio. Sou do Rio de Janeiro. Que lugar do Rio? Se tiver alguém assistindo lá da área de vocês. Olha, eu nasci numa cidade de Nova Iguaçu, da Baixada Fluminense. Nós morávamos no Rio, mas a nossa faculdade também foi na Baixada Fluminense, foi a Unigran Rio, em Duque de Caxias. Sim. E eu comecei primeiro na UF, né? Fazer odonto lá e depois me transferi para a universidade. E, assim, eu sou a única médica da família, né? Até hoje, assim, a referência e primeira. E, nossa, eu sinto uma satisfação muito grande, porque ter chegado ali para mim foi, eu não sei, foi uma alegria muito grande, né? Sabe? Uma certeza. Eu formei muito cedo, né? E entrei na faculdade muito cedo. Nós entramos na faculdade muito cedo. No Brasil, você decide a vida muito cedo, né? Já a o que gente você vai ser, né? O famoso E eu que lembro você vai que no outro dia da faculdade, assim, a gente ganha o diploma, outro dia você vai trabalhar. Eu já tive 8 empregos. Caramba! Então, era uma realidade e sempre focada em falar, gente, não dá para ser generalista. Eu quero ser especialista, porque eu não vou aguentar plantão a vida inteira. E essa sempre foi uma mentalidade, assim, o planejamento, né? Então, eu formei e logo caímos para as nossas residências, porque a minha residência no Brasil era uma das mais difíceis. Naquela época era mais concorrida. E a do Matheus também nem se fala. E continua sendo no mundo inteiro. Se pegar aqui nos Estados Unidos também, o ranking continua igual para as nossas áreas. Então, ter passado, ter concluído, ter me especializado e trabalhar naquela área é muito importante. Que também eu planejei desde cedo, né? Agora, uma dúvida que eu tenho é... Quando vocês se formam, em medicina, vocês se formam como clínico geral e depois escolhem uma especialização? Como é que é? No Brasil, na verdade, você pode sair da faculdade e exercer a profissão como médico. Você sai da faculdade, a primeira coisa é você já ganha o registro do Mas você Conselho é médico Regional. O quê? Tem um nome Generalista, você é médico que fala, sem não é especialidade. clínico, não. Não, o clínico é uma especialidade médica. É generalista. Entendi. Você é generalista. Mas, exemplo, se você só tem esse diploma aí, você saiu da faculdade... Você é bacharel em medicina. Mas você pode... Mas você pode dar plantão, você pode pro bombeiro, pode passar numa... Pode fazer plantão. O que você não pode é se falar especialista. Tá. Você até pode fazer alguns procedimentos. A lei do Brasil ela é muito flexível por causa do tamanho do Brasil e por não ter formação de médico em várias áreas. Sim. Então, por exemplo, o médico que formou numa capital e aí ele vai morar lá na floresta amazônica, lidar com os índios. Então, a legislação acaba permitindo esse médico, por exemplo, a poder fazer parto, a poder cuidar das criancinhas que estão na região, porque não tem outro profissional. Entendi. Então, e ao longo desse tempo também houve uma mudança, né? Porque aí veio o clínico geral como especialista, veio o clínico da família, né? Que também é uma especialidade médica hoje reconhecida. A medicina de emergência, que é uma especialidade, meio que começou a fechar. Isso, aí você tem os cursos de formação do especialista. E aí você tem o especialista na parte de emergência, na parte de clínica geral, clínica médica, né? Ou não se chama muito de clínica geral, clínica médica, porque tem a clínica pediátrica. O cirurgião geral, aí dentro da cirurgia geral tem o cirurgião torácico, o neurocirurgião, o cirurgião vascular. Então, você tem essas outras especialidades juntas. Mas, no Brasil, você sai da faculdade podendo exercer a profissão, podendo clinicar, dar plantão no dia seguinte que você se formou, por exemplo. Já aqui nos Estados Unidos, quando você acaba a faculdade, você não pode clinicar. Olha, diferente. Você tem ali o seu doctorate in medicine, mas você não é médico para poder ali trabalhar. E é exatamente a mesma coisa que aconteceria com a gente se a gente só validasse o diploma. Então, aqui nos Estados Unidos, para você, até para ser generalista, você tem que fazer a residência em General Medicine, em Internal Medicine. E como é que você escolhe, vamos supor, no seu caso que foi para cirurgia plástica, e a Jeane, dermatologista. Como é que vocês escolhem? No Brasil, é um concurso específico para aquela vaga. Sim. Então, você tem os serviços que a gente chama no Brasil inteiro. Então, sei lá, o hospital a UF, a UERJ, USP, Unicamp. Você tem ali... E aí, na Unicamp, tem 2 vagas de cirurgia plástica. Então, você faz um concurso com milhares de pessoas e você passa para aquelas vagas e você tem ali o período na cirurgia plástica, são 3 anos. Só que você, para fazer cirurgia plástica no Brasil, você tem que fazer cirurgia geral antes. Então, são 3 anos de cirurgia geral e aí você faz um outro concurso depois que terminar para a cirurgia plástica.
É tempo, hein? É bastante. Isso tudo dá o quê? São 11 anos. Nossa. Na minha época são 11, 12, né, agora amor? são 12. É 12 anos para você sair com a E especialização. na época da dermatologia, você fazia clínica médica, né? E depois você entrava para dermatologia, que são mais 3 anos. Então, não é uma... E depois tem que passar por uma prova, Exato. que é dificílima, que é da sociedade, falando o seguinte, essa pessoa passou pelos crivos, né? Ela Ela fez a é formação. residente, ela tem... E ainda passou na prova No que diz registro. que ela realmente tem um conhecimento para poder exercer. E ela agora pode pra botar ganhar no... o registro. Ela não pode botar lá no negocinho dela que ela é especialista, dermatologista, tem RQE, porque isso faz muita diferença. Isso para quem está escutando a gente do Brasil é importante, porque tem muito médico que coloca como permite, a legislação brasileira permite, a poder fazer outras coisas. Tem muita gente que bota lá dermatologia, cirurgia plástica, mas não é cirurgião plástico, não é dermatologista. Porque você não pode falar que você é se você não tem a formação. Sim. E Então, já- por isso que eu coloco como cirurgião, Sim. a Jane como dermatologista, mas tem muito profissional Sim. que não fez uma especialização ou não passou nessa prova das sociedades. E vou Essa falar- prova sociedade é uma prova ou é a prova social Não, é uma das prova pessoas? da sociedade por exemplo, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Ah, tá. Não é o povo que Não. fala, amei o Matheus. Não tem nada a ver Não, com... até porque você tem muito profissional que É, fez ali são o curso outros de con- medicina é um outro estética de concurso final muito de semana. difícil também Eu no queria Brasil. perguntar sobre isso também, que é importante. E- Depois de quanto tempo de que você está atuando na sua área que você falou assim, nossa, agora realmente era isso mesmo e cheguei num patamar que meus clientes gostam da minha cirurgia ou gostam da minha consulta, me escolhem por esse preço. Eu acho que a gente Eu nunca acho que acha isso nunca é. Vocês exato. nunca a gente, acham, né? É difícil você. É como eu acho que qualquer profissão, mas na medicina ela a gente tem uma célebre frase na medicina que diz que a medicina é a ciência das grandes verdades transitórias. Né? Porque hoje isso aqui, por exemplo, o caso do ovo, né? Hoje o ovo faz mal, amanhã o ovo faz bem. Daqui a pouco O ele faz leite mal de faz novo. mal, Então a medicina é assim. Então você nunca às vezes você nunca se acha num patamar que você tá bem e que você sabe tudo e que você tá confortável. E quanto mais depois dessas coisas de mídias sociais, né? Que você começa a achar o do vizinho, a grama, sempre mais verde que a sua. Às vezes, o paciente procura mais por seguidores. Eu quero ver seu Instagram, quero ver o antes e depois. A gente sabe que isso não pode. E aí eu falo, olha, não vai ter antes e depois. E elas ficam, mas fulano tem. Porque é complicado. Se você fazer tudo direitinho, dentro de uma sociedade. Uma outra coisa importante é que esses médicos que estão vindo para agora, eles vão pedir lá, né? Tá escrito bem, você lê o protocolo, que eles vão pedir sua residência ou sua pós-graduação e também se você faz parte de um serviço da Sociedade Brasileira de Dermatologia, da Sociedade Brasileira de Plástica, quantos anos tem mais a 5 anos, menos 5 anos, então não dá para driblar. Se você fez um cursinho, você não passou pelo crivo da sociedade, você não tem isso, um certificado que você possa mostrar aqui nos Estados Unidos, não vale. Por quê? O CRM daqui, que é uma outra instituição, liga para o CRM de lá, eles se conversam. A sociedade daqui faz também um caminho com a sociedade de lá. E isso está fora da nosso pedido. Isso é diretamente entre eles. Então, é também importante dizer que tem que ser especialista mesmo, ter feito residência e passado no crivo das provas. Agora, vou começar com você, Jane. Como é que foi a sua primeira consulta, o seu primeiro paciente como dermatologista? Você lembra? Como é que foi? O que você sentiu? Eu sou uma vibradora da medicina, assim. Acho que a dermatologia, eu tô falando do maior órgão do corpo humano, né? Então, Para quem não sabe, o maior órgão do corpo humano é a a pele, né? Exato. E assim... Não é o estômago, viu? Não, o estômago ele é maior até em depende, proporção, em tamanho. Não, o estômago não, o intestino, né? Ele é até maior em proporção, mas em extensão é a pele. É a pele. E assim, para mim era gratificante, porque como a gente tinha testado isso várias vezes, né? Porque o serviço faz isso com a gente, testa, né? Durante 3 anos você fica ali sendo testado. E reprodução, né? É muita... E carinho, aquele carinho todo, aquele Porque amor. a dermatologia, as pessoas às vezes desmerecem um pouco. Chega só um pouquinho o seu mic aqui. Perdão. Pode continuar assim.
O grande problema é que às vezes as pessoas desmerecem um pouco a dermatologia, achando que é uma coisinha, uma manchinha na pele, etc. Mas é uma especialidade extremamente difícil. Porque, por exemplo, para mim, que não sou especialista, uma manchinha na pele... A Jane, às vezes, está lá estudando ou está vendo um caso e me mostra o meu paciente. Cara, é sempre... Uma é exatamente igual a outra, mas ela não. Ela, essa aqui é assim... Tem essa borda assim, assado, com essa color. E você fala, não, você tá de sacanagem comigo, você tá brincando, você tá tem inventando nome, tudo sobrenome, isso. tem nome, meio... Cada É mancha difícil, tem um jeito. É difícil. E às vezes, muita doença do corpo é exteriorizada na pele. Sim. O primeiro diagnóstico, às vezes, de um câncer de intestino, Sim. de estômago, pode ser uma sim. pinta na pele. E às vezes as pessoas acham que o dermatologista só faz cosmetria, né? Só mexe com botox. E bem do contrário, a formação da gente é clínica e dermatologia clínica e cirúrgica, e dá um pediatra. Isso é muito importante, porque deturpam muito, às vezes, uma especialidade, né? E a minha especialidade, você imagina que a gente é uma extensão está refletindo interno e externo. Então, o paciente, às vezes, não sabe que ele está mal, às vezes até de um câncer, ou talvez de outras coisas, o hipotiroidismo, né? Tanta doença que a gente tem. A própria diabetes, um começo de diabetes aí. Eu tô com pré-diabetes, depois que eu então, nos Estados Unidos... Apareceu mancha no pescoço e aqui, ó. Pois é. Tá me incomodando, né? Cara. Pois é. E eu já só de você falar, eu já tinha visto aqui. Porque é assim, né? E aí as pessoas olham pra mim e falam, mas como é que você sabia disso? Podia os exames tal, você fez esse tratamento. Porque, na verdade, sua pele só tá externando algo que tá interno. Sabe? Então, é importante a gente treinar muito. E tem que treinar com gente séria. E tem que treinar em serviço sério. Então, você reproduz aquilo tantas vezes. E, às vezes, também... Se a gente transpõe isso, a gente passa, a gente se forma e muito foi perdido. Muitas doenças que eu vi no passado não tem mais, ou estão voltando. Então, às vezes, quem fez naquele momento que não tinha tanta doença, ou que ela não estava exteriorizada, talvez não vai ser saber o diagnóstico, né? Porque tudo é ver, tudo é compreender. Medicina é baseada em evidência clínica, mas também é aquela coisa reprodutiva. Né? Você tem que ver muito para poder acertar esse diagnóstico. E mesmo assim, ainda ficamos na dúvida, né? E recorremos, às vezes, à literatura. E tem que estar sempre estudando. E você, Matheus, como é que foi seu primeiro paciente? Eu acho que os meus pacientes que mais me marcaram, é claro que os meus pacientes são todas queridas da cirurgia plástica, mas os que mais me marcaram são os pacientes da cirurgia geral, porque eu fiz residência em cirurgia geral num dos grandes hospitais de trauma do Rio de Janeiro, né? Hospital público, aonde eu peguei de atropelar de trem a baleado de fuzil. Ai. Era constância isso, assim, baleado era todo plantão, tinha 2, 3, então era bem característico. E aí um dos que mais me marcou foi esse atropelar de trem, que uma pessoa chegar viva com faltando metade do corpo para baixo. É uma coisa impactante. Eu estava no primeiro ano de residência, tinha meses ali. Então uma imagem... Dá um negócio estranho, não dá não? Porque você dá o tratamento paliativo ali, e era uma situação que não tinha muita salvação. Então era dar o maior conforto para o paciente possível. Então é uma coisa que marca. Né? Não foi a minha primeira experiência de morte de paciente, Esse mas... faleceu. Chegou vivo, mas faleceu. Exatamente. Eu me lembro que o Matheus, uma vez, meu filho era pequeno, era Natal. Né? E aí, nesse dia de Natal, ele foi dar plantão e ele teve um atropelamento de uma criança. Eu lembro que o Matheus ficou muito sensibilizado, sensibilizados também. A criança ficou internada e a gente foi levar as roupinhas para ela, o brinquedo, sabe? Era um menino pequeno, era um menino bem pequenininho e ele foi atropelado porque ele estava trabalhando no sinal. E aí ele chegou, inclusive... segurando o limãozinho. Sim, que ele fazia o malabarismo. Então também era outro. Foi que outro ficou muito. Que marcou muito essa nossa. A gente sofre, gente. E como é que fica o psicológico do médico? Já está preparado para isso? A gente nunca tá. O médico é ser humano igual ao outro. A gente só finge melhor. Sim. Né? Mas só a gente fala o seguinte: a gente tem que estar firme para fazer tudo que a gente tem que fazer. E chorar no banheiro. Né? A hora da ação é a hora que você... E parece incrível porque... É claro que as primeiras vezes que você lida com isso, você ainda não tem os mecanismos de defesas prontos. Mas hoje, por exemplo, quando a gente entra... Quando eu entro numa cirurgia, já não tem essas coisas graves, etc. Então, hoje a minha
prática praticamente as cirurgias estéticas. Mas a gente entra num modo de práticas, e a gente desliga do mundo. E aí você está numa cirurgia ali 7, 8 horas e o tempo passa, parece 20 minutos. Porque você está ali concentrado, focado, mas você está desligado ali emocionalmente daquele processo. Então isso facilita muito. E de vez em quando, claro, pode acontecer ali um vaso sanguíneo que sangra, etc., fora do controle, e a gente tem que ter ali a segurança para poder controlar aquilo ali e não botar o paciente em risco. Mas isso é uma coisa que você vai aprendendo com o tempo. Então, vou repetir o que a Jane disse, assim, a formação num lugar sério te faz você também ganhar isso, porque você está cercado de pessoas sérias. Então, mesmo você estar numa residência que você vai estar ali atendendo, você tem uma pessoa mais experiente, uma pessoa que tem essa segurança, e você começa a aprender a como lidar com essas situações, vendo esses exemplos. A gente aprende repetindo. O bebezinho, quando nasce, ele vai ali, ele aprende porque se ele levantar e cair um pouquinho para o lado, ele vai se machucar. Então, ele já começa a tentar o equilíbrio. E a gente crescendo também é a mesma coisa. A gente vai aprendendo com a repetição, com os exemplos que a gente tem. E isso faz a gente ligar esse modo agora. Eu separo o profissional aqui, o profissional está aqui funcionando, mas a emoção está aqui de lado, e aí depois você vai refletir sobre o que aconteceu, etc. Mas tem aquele momento que você para e faz assim, ó. Ai, final do dia é sempre, ou quando acaba... os piores momentos, às vezes, não eram nem os momentos de prática. Assim, o que eu tinha mais dificuldade, às vezes, na parte da emoção, era lidar com notícias, dar notícia para familiar, etc. E isso era um momento que, às vezes, você vê, e aí, quando você está com um paciente, ou está na anestesia, está numa cirurgia, o paciente não tem reação. Então, é o seu emocional e você consegue controlar. Uhum. Mas quando você tem aquelas explosões de emoções de outras pessoas, e é uma situação, é um familiar, essas são as mais difíceis de controlar. Eu acho também que quem conviveu nos sistemas públicos, né, de saúde e algumas outras instituições, a gente sofre pelo paciente, sabe? São histórias de vida que são contadas ali. Você tenta mudar um pouco a história, mas, cara, o cara pisa na lama. O cara não tem esgoto. O cara não tem acesso a várias medicações. Então, assim, não dá para fantasiar demais. E no particular, por outro lado, você também fica... Parece que o médico também ele deixa de ser médico e fica à mercê do paciente particular, né? Principalmente do estética. Eu acho que isso não pode acontecer jamais, porque a sua função é detentora da saúde, né? Saúde é bem-estar físico, mental e social daquela pessoa. E às vezes ela está detonada mentalmente, às vezes ela está procurando uma ajuda, ela veio até você, ela está com um dismorfismo corporal muito grande, ela precisa de ajuda, ali ela está gritando ajuda. E às vezes, se você for fazer o que o paciente quer, você deixa de ser médico. E às vezes o paciente da estética que tem, ele vem buscando muita coisa de querer resolver outros problemas da vida pessoal com a cirurgia, por exemplo. Então, é uma pessoa mais velha que não conseguiu casar e acha que a cirurgia vai resolver, vai trazer o príncipe encantado porque vai mudar a forma. São aqueles momentos de separações, né? Pessoa que tá solteira... que ficou solteira, depois de muito tempo de casado, namoro, ela quer dar aquele boom nela, ela vai, não, agora é minha hora, agora é a hora... Ou que tá fazendo isso porque achou que o outro não quis. Sim, foi por traído. Causa da aparência. E aí, em vez de procurar, né, sabe, proporcionar isso, será que meu mental tá legal, se minha saúde mental... Não, ela vai porque ela acredita que tá 100%. Ela só falta, né, uma boca, um bumbum, menos estria. Você tem percebido isso aqui, Jane? Você chegou a ver... Eu vou falar porque é notório, tá? Sim. Você sair na rua, você vai ver. As fábricas de produção em série, né? Porque você vê as hispânicas... Sim. Elas nascem, coitadas, não sei se é genético ou não, mas com o corpo delas, tipo assim, embaixo é fininho, reto, em cima é mais gordinho. Aí o que elas fazem? Tira a barriga, põe na nádega. E ainda chamam de Brazilian Butt Lift, né? O BBL. Brazilian o quê? É o Brazilian Butt Lift. Acaba com a nossa técnica. Exato. Que diz que esse aumento de bumbum é o bumbum brasileiro, que não tem nada de bumbum brasileiro, Nossa, né? Vem reto assim, de repente, brum. Que é Kim Kardashian da vida, etc. Nossa, que é o BBL, o seio que é o Brazilian desse Butt tamanho. Lift.
tira a papada, né? As mulheres ficam andando igual um Robocop. Aquela sobrancelha, né? Sobrancelha da Nike. invertida. Isso, Nike. Não, é o kit P, né? Gente, tem gente que gosta, né? As aranhas, né? Tem as aranhas. Isso também, as vassouras. As vassouras piaçava. As unhas, né? As unhas do Zé do Caixão. Zé do Caixão, e tá ali, né? E parece produção industrial, né? Cheio de glitter. Você passeia no shopping ali, você vai ali no Florida Mall, você vê a produção... Sério, parece que tá todo mundo saindo de uma fábrica. Exato, porque é toda... Mas no Brasil vem Também acontecendo um pouco isso. Mas no Brasil dessas tá harmonizações. feio, Exato. É essa boca, é né? aquele bochechão, Isso, o bicuda. beição. E é tudo com a mesma zóio cara. pequeno. Exato. Os homens tá cara. tudo sumindo o zóio. Tá ficando tudo com o zóio pequeno. Eu acho que tem limites, assim. Acho que também cabe no médico a meio que mostrar o que ele vê. Por exemplo, eu mesmo falo com meus pacientes o seguinte... eu prefiro falar até que eu não sei fazer. Uhum. Porque eu não quero ser a mãe daquele projeto. Anteprojeto, né? Uma coisa horrorosa. Uhum. E assim, eu acho que a sutileza, a elegância, porque tocar uma alma humana não é fácil, não. Ser responsável por erro. muito. É um erro, é uma aberração, sabe? Mostrando que é a qualquer custo, a qualquer preço. Ai, vamos ficar mais simétrico, vamos ficar... As pessoas chegam pra mim e falam que quer ficar com a cara do filtro. Ah, não. Filtro de Instagram, gente. Elas não conseguem sair do filtro de Instagram, dói a ela. E assim, eu fico olhando aquilo, essa pessoa não tá bem. Ou quando não chega com a foto da blogueirinha, ou com a foto da Não, celebridade, e quando chega pra ficar igual. aos 18 anos dizendo que precisa fazer botox pra prevenir. Nossa. 18 anos, 20 anos, quer prevenir ruga. Não tem nem ruga. Eu não posso. Tem nem preocupação pra ter ruga, né? Eu não posso já. É por isso que eu acho que é a seriedade da medicina. Aí quando você fala assim, pô, ele fez. Gente, muita gente pode estar errada e eu tenho que estar no meu caminho certo, eu tenho que dormir bem, sabe? E assim, essas fábricas, esses protótipos aí... o problema é que assim como aqui também no Brasil, a parte estética ela tem um apelo financeiro muito grande, né? Então você tem muitos profissionais, não só médicos quanto não médicos fazendo, pessoas que não precisam, normalmente não tem uma formação grande, é um nurse, no Brasil é enfermeiro, é o médico esteta que fez um curso de final de semana, e aí no dia seguinte já está ali fazendo o preenchimento botox, e aí é aquela coisa, vai fazer, o paciente chega, quer fazer, beleza, senta aí, vamos fazer. Mesmos pontos para todo mundo, né? Aliás, eu sempre falo com meus pacientes, olha, pontos não te definem, porque... gente, cada ser humano é único. A gente aprendeu isso. E a diferença do bom médico é saber, às vezes, falar não. Esse que é o grande problema. Eu tinha uma vizinha que ela é hispânica, não vou falar de qual país. Mas ela tinha uma aparência muito bonita. Cabelo bem feito. E ela não era assim, desse jeito, não. E aí um dia eu segui ela, eu tinha uma empresa, ela tinha outra, e a gente conversando, lavando o carro e conversando no condomínio. Ela, pô, que legal, sua empresa tal, um dia vai lá gravar pra mim. Eu fui lá, gravei, aí sabe quando você segue o Instagram do outro? Aí segui ela, e um dia ela postou uma foto dela, uns 4 anos atrás. Aí ela, pô, que lembrança boa do meu aniversário. Aí eu, pô, aniversário de quem, né, meu? Sem brincadeira, eu olhando assim, falei assim, pô, deve ser irmã. Pessoa, né? Aí ela começou a falar, que eu tô muito feliz, porque há 4 anos atrás, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu era uma pessoa que não tinha expectativa nenhuma de vida. Aí eu fui lá, encontrei com ela depois, fui pegar o carro. Falei, ô vizinha, essa aqui é quem? Sua irmã? Ela, não sou eu. Mano. 100% diferente. O cirurgião dela tinha que tirar o chapéu, meu irmão. Porque o cara... Tem que tirar o RG de novo. Porque... Não, sério, o cara conseguiu. E ela começou... Ela falou que malhou, que não sei o que, a perna... colou com as nádegas, que colou com seio, mas a pessoa de 4 anos atrás, se sumisse, a polícia não acha. Não acha. Não acha. E você sabe uma coisa interessante? Tem agora como que tem o turismo para o Brasil, né, para fazer a cirurgia plástica. Obviamente, nós somos considerados, sim, né, os mais cuidadosos ali na plástica, na dermatologia. Aqui nos Estados Unidos também, mas a comparação é da minuciosidade, né? A brasileira, ela exige muito. Ela usa um biquíni micro na praia e ela não quer ter nenhuma cicatriz. Então, você tem que fazer um milagre acontecer, né? O nível de exigência da paciente brasileira não existe nível de exigência. A brasileira é exigente, né? E, assim,
Aí você vai vendo que lá é o contrário, assim, lá no Brasil, quem tem mais dinheiro há muito tempo e tudo, ela chega pra você e fala assim, pelo amor de Deus, eu não quero ficar igual a fulano, ciclano, beltrano. Então, assim, quer envelhecer, também tem, assim, as pessoas que trabalham com mídias, né, que faz o botox sem ser botox, os nossos truques pra gente fazer uma coisa e não ficar ali na cara. E com relação à mudança, me chamou a atenção agora essas trips aí para a Coreia, né, do Sul, que virou uma coisa absurda. Os Estados Unidos, todo mundo está indo para a Coreia, minha gente, porque é agora considerado o país da beleza, né, da surfando aí na onda da estética, né? Então, a paciente chega lá, fica mais ou menos uma semana, ela volta outra pessoa e tem direito a tirar novas fotos de passaporte. E... Que isso? Sim, porque... muda tudo, muda muito a pessoa. Porque a pessoa se transforma. A gente não tá falando de pouca coisa. Aí quando tem filho, sai tudo original de fábrica, resetado. Não. Eu acho que só não muda a digital. Fora isso, gente, você não reconhece mais, né? Então, nem a Tailândia, a Tailândia também tem, né? Então, assim, o Brasil, eu não sei se chega a tanto. Mas aqui na Coreia, e pelo que eu estou acompanhando, é Tailândia. O Brasil, para a área corporal, ainda perdeu um pouco para a Colômbia e tal, na quantidade do turismo. O Brasil era muito forte ali há 20 anos atrás, e aí deu uma caidinha. Agora vem retomando um pouco, mas a Colômbia também é bem forte. A Venezuela foi forte, mas aí o problema do governo, etc., espantou muito o gringo que ia operar lá. Então, a Colômbia ainda mantém... E o Brasil também, como o turismo da parte corporal, né? Também. O preço também é muito apelativo, mas o cuidado do hispânico, né? E aí a gente se inclui nesses hispanos, da cirurgia plástica com resultado, etc., de acabamento, da própria arte da cirurgia mesmo, ela acaba sendo muito maior do que, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, né? Tem agora esse negócio de colar a barriga, né? Deixar ela especialista nisso. É mesmo? Boa. Peraí que a gente vai entrar nesse assunto, que eu gosto desse trem. Agora eu tô interessado também. Mais ainda. Tô mais interessado. Bota aquelas fotos aí. Ali pro HD. Porque, eu queria fazer uma pergunta que eu não sei se vocês vão se sentir constrangido, não precisa responder, tá? O que vocês acham, como é que tá o ensino agora nas faculdades do Brasil, principalmente no Rio de Janeiro? Que eu vou dar um exemplo, você é cirurgião, certo? Imagina você lá fazendo uma cirurgia, você... Pode falar, Santista? Deve. Não vai cair não, hein? O cara militou a vida toda na faculdade e na hora de fazer a cirurgia, meu Deus do céu, esse negócio aí eu tava batendo lata lá na praça, lá no Rio de Janeiro. Tô falando por cima. O que vocês acham? Como é que está o ensino hoje nas faculdades? A gente, até pouco tempo atrás, deu aula em universidade. Então, a gente, de experiência, a gente consegue ver isso da diferença, pelo menos na nossa época de faculdade, para seguintes que a gente via. Uma mudança na maturidade dos estudantes absurda. Hoje, assim, o estudante, ele não tem a maior parte, isso, claro que tem, eu tive excelentes alunos, mas a grande maioria está ali como se fosse um grande status ser estudante de medicina. E sem interesse nas disciplinas, nas matérias, sem interesse nas coisas que são fundamentais para exercer a profissão um pouco mais na frente, mas que não parecem tão importantes. A facilidade... E aí eu acho que é o grande problema dessa geração, é querer ter tudo na mão, né? A gente dava aula em faculdade particular, então a gente via isso, aquela mentalidade de estudante particular que meu pai está pagando, eu posso tudo aqui dentro. Então isso trouxe um problema muito grande para a formação e também aquela coisa da pessoa que está no primeiro período, acabou de passar na faculdade de medicina, já sabia a especialidade que ia fazer lá na frente. Então todas as outras que são importantes, por exemplo, eu como cirurgião plástico entender um pouco da dermato, para mim a profissão é importante, você já via a pessoa desinteressada em todas as outras. Então eu vou ser cirurgião, então eu não preciso saber de gineco, eu não preciso saber de pediatria, e aí você tinha ali, eu vou estudar só para passar na prova e acabou, e sem interesse. Então isso trouxe, provavelmente a gente vai ter um problema com profissionais sério,
E, além disso, muito profissional, porque a gente hoje no Brasil tem uma faculdade de medicina em cada esquina, né? E a gente já tem, a profissão já está se autofagocitando, né? Já está se autodestruindo, porque o valor da remuneração médica caiu muito, absurdamente. A falta de recursos, grandes planos de saúde jogando valores de consultas lá para baixo, o que faz a pessoa atender em escala industrial mesmo, entra um, sai um, para fazer render aquele dia, e isso você acaba perdendo o que a gente estava aqui antes de ligar os microfones conversando sobre como funciona aqui. Aqui nos Estados Unidos tem um pouco disso, né? De você só ver o médico e ele só perguntar os 10 minutinhos dali da consulta final, te prescrever e você vai embora. Eu fui essa semana, foi 5. Exato. Porque, na verdade, quando a gente está fazendo a prova, a gente entende o que eles... de 3 a 5 minutos na sala, né? Então, basicamente isso. O médico aqui foi feito só para pensar. Ele não é o cara que vai prescrever é o que você vai comer, ele não vai... não é quem nem vai te examinar. Quem te examina é a nurse ou o assistant. Entendeu? Ele vai ficar ali sendo responsável por você, mas ele vai ter toda uma ajuda por trás, diferente do médico brasileiro que é formado, que ele tem que fazer tudo. Ele tem que se virar, tá? Aquele médico que senta na mesa, que conversa com... Não existe mais no Brasil ou tem... Não, tem difícil, né? Tá cada dia mais difícil, porque as pessoas têm ficado muito pouco empáticas. Uhum. Falta muito a pessoa entender que a medicina e meio de saúde, enfim, a gente está tratando um ser humano, né? E assim, gente, seja outro ser humano, seja empático, falta humanidade. Se você não tem amor pelo outro, você não pode fazer medicina. Você não pode tratar a gente se você não gosta de gente. Você tem que saber o que você quer. E se você não sabe, então espera um pouquinho até decidir, né? Seu pai e sua mãe, eu sei que às vezes o pai e a mãe ficam ali incentivando, pode pagar... A faculdade de medicina está até 15 mil, né? 11 mil, 12 mil. E assim, você não vai ganhar isso durante 6 meses, 6 anos para pagar por isso, teu pai vai pagar, e você vai sair frustrado, porque o mercado ele não tá para peixe, sabe? Hoje você tem um plano de saúde pagando R$30 uma consulta. E lá também. Mas isso não é diferente aqui não, tá, Matheus? Eu estava vendo também, aqui há reclamações, por isso que tem médico saindo do plano de saúde também aqui. Porque o plano de saúde, ele quer você bem. O seguro-saúde, ele quer você bem. Ele não quer que você gaste. E tudo que... Por que o brasileiro, nossa, ele passa exames, aqui não passa? Porque aqui tem protocolo. Você só pode pedir o exame depois de tanto tempo. Você tem que identificar porque você está pedindo aquele exame. Por um lado é bom, mas por outro é muito limitante, né? Você não tem aquele médico que você vai lá uma vez no ano e você confia, ele pede seus exames. Ele não tem aqui. Vocês já foram a algum médico aqui? Sim. Eu fui essa semana. Eu levei minha filha em 2 médicos. Dá até vontade de chorar, né? Quando a médica pediatra auscultou minha filha e ela estava de casaco, acho que aquilo ali já mudou a minha vida, porque eu falei, caramba, o que essa mulher está fazendo aqui? Né? Então, assim, é uma coisa que a gente não faz e já aprende que não pode fazer. Você tomaria pelo menos uma falta grave se você auscultasse um paciente sem camisa. Auscultar pegar aquele negócio pegar o esteto, sabe? O coração. E, além do mais, o esteto aqui, eu não sei se você viu, ele é diferenciado, ele já dá batimentos cardíacos, ele já dá um ecocardiograma, eletro. Pensar, mas precisa nem escutar, já deu o eletro, já dá o ritmo cardíaco. E assim, você está confiando sempre no elemento, né? Você você não briga com ele, você não vai ver e fala, não, peraí. Tá diferente que a máquina do... Mas então, aí assim, a gente confiar... volta de novo para essa geração que tem as respostas muito fáceis, né? Não é uma geração que tá aprendendo a pensar de forma própria. Hoje você tem qualquer dúvida, você pega ali um Google, bota hoje agora o ChatGPT. ChatGPT me diz aí, e você não sabe se aquela informação é correta, se é verdadeira, mas mesmo se for, assim, você não pensou, você não chegou naquele raciocínio, né? Então isso já tem estudo saindo que essas próximas gerações é a primeira geração na qual a expectativa do QI seja para baixo do que as gerações anteriores. E fica muito dependente do eletrônico, né? Do computador. Exatamente. Você não cria um raciocínio. Você não cria a lógica que é o que vai levar ali o conhecimento, né? Aí você entra no Google, você vai lá, Google, tô sentindo uma dor na perna aqui, o que pode ser? Você vai morrer! O Google, em 3 horas. E a pessoa tem certeza. Ela chega no médico falando, olha, eu tô tendo um infarto, tô com
câncer não sei aonde. Isso. E aí gera mais ansiedade, né? É uma geração ansiosa pra caramba. E é uma geração que tá desconfiada, né? E a geração que a gente tava ali nos formando, enfim, trabalhando, é uma geração, eu vejo isso, e muito mais pós-pandemia, tá? É a geração de 20 e poucos anos que já Se é era só... uma geração que estava ficando ruim da cabeça, a pandemia ajudou a ferrar um pouco mais. E assim, gente, é brabo, porque todos nós, né, sofremos muito. Imagina, os jovens sofreram demais também. E eu vejo pessoas de 20 e poucos anos ser sócio da farmácia, ela tem tudo. Ela tem tudo. Então, assim, e tem mesmo, sabe? Isso que é triste. Porque já tem crise de ansiedade, tem crise de pânico, tem burnout, tem tudo muito, muito rapidamente. Então, o que a gente ainda levava, né? Eles não conseguem, é muita informação. Como você disse, a gente tinha pouco, depois a gente tem mais, e agora a gente tem muita. Agora tem excesso. Eu tive depressão com 19 anos, isso em 2009, olha só quanto tempo. Em 2009, não, 2019. Eu tinha 20... Nossa, Deus. Ele tá querendo mentir pra falar Peraí. de novo, né? Tá até calculando. 19, Confessa, Davi. Eu tinha 19 anos, foi em 2009. Não. 2009. Eu tinha 19 anos, eu tive depressão e depois síndrome do pânico. Eu fiquei um ano trancado dentro de casa, dentro do quarto. E aí, isso em 2009. Imagina se eu tivesse tido essa benção agora. Estaria biruta. E também falar que aí vale pensar também, né? Ajuda de psicólogos, né? Multiterapia, né? Multiprofissionais, e também repensar nos hábitos alimentares, né? A área de você dormir. Com relação à vitamina D, a pessoa quer ficar o dia inteiro, ela não toma o sol, ela dorme a hora que quer, ela não tem... Gente, sedentarismo correndo solto, e falta, às vezes, aquela pessoa, aquele médico pedir as vitaminas corretas, né? Tudo é remédio? Não, cara, tudo não é remédio. Eu falo isso porque eu fui no médico agora, porque eu tô nesse jeito, confesso, tá? Depois que eu vim pra América, meu irmão, você só trabalha igual um maluco, você vai comendo o que tiver na frente, vamos supor aqui, comi aqui, eu já sei que eu vou chegar em casa, só tomar banho e capotar, não é não? Sim. E se fosse num tempo mais outrora, não, beleza, não vou comer muito aqui não, que chegar em casa, Eu vou mamãe passar, ou minha esposa... vou passar no fast food e depois ainda vai ter alguma coisinha em casa. Ou então, né, porque quando a gente, na nossa idade, assim, eu tenho 34, chegava em casa, tinha uma comidinha, coisinha mais... Todo mundo sentado na mesa, né? A criança, os filhos, você vai bater um papozinho ali daqui a pouco, conversa como é que foi a escola, filho, meu filho agora tá na escola, então você vai conversando. Isso aí. Aquele momento importante. Só que eu tô trabalhando a um ponto tão virado que fui descuidando. Aí vem pré-diabetes, que já tô todo manchado. A gente consegue ver a inflamação, né? Isso. Aí pedir a vitamina. Pra que vai pedir vitamina? Gente, a vitamina D, o magnésio. Peraí, gente. Vitamina B12. É super... Temos que falar sobre isso. Às vezes a gente suplementando muitas coisas, se diminuir muito. Demência, esquecimento. Já checou a vitamina desse paciente antes de dar remédio? Eu pego muito isso. E o câncer de pele, que nossos avó ficava o dia todo no sol e dificilmente você ouvia falar? E hoje está com mais frequência? Então, na verdade, eu não sei se... Eu não falaria mais frequência, tem mais diagnóstico, né? Então, assim, porque a maior parte dos cânceres de pele não são melanomas. Então, é aquela coisa, a gente confunde, a gente acha logo que vai morrer, porque tem melanoma, né? O melanoma não é o câncer mais comum. Melanoma é a manchinha. Melanoma é a manchinha preta. É o câncer de pele mais agressivo. Mais agressivo. É o que ele funciona como um câncer igual dos outros órgãos. Ele Inclusive espalha. tem melanoma em outras partes do corpo, como, por exemplo, a retina, né? Os olhos também. Sim, mas ele se comporta de forma Muito agressiva. agressiva. Sim. Por Você tem exemplo, Bob cânceres Marley morreu de melanoma. É mesmo. Olha a gente isso, não né? sabia, E ele é descobrimos. moreno, hein? Negro, mas melanoma ele não escolhe homem, mulheres, negros. E assim, Caramba. era um melanoma que apareceu na unha dele. Olha que interessante. isso? Embaixo da unha. E ele sabia. Ele resolveu não diagnosticou. amputar. Ele morreu de melanoma. Que isso. E aí, pessoal que trabalhava na roça, enfim, eles tinham o câncer não melanoma, que a gente chama, que é o baço celular e o espino. E que geralmente eles são agressivos localmente. O câncer causado pelo sol diretamente, o mais comum,
Ele funciona como se fosse um machucado que vai crescendo. Uhum. Então, muitas vezes era tratado ali de forma fácil, ou fazendo cauterização, ou fazendo retirada tratado, da lesão. demorava anos para E evoluir. ele evolui de forma muito lenta também. Aquele que o Silvio Santos fez na testa era isso, não, né? Não, o do ele Ou foi ele um teve vaso um vaso celular, celular, só que como ele foi visto, né, rapidamente, por causa do diagnóstico. Hoje a gente tem mais diagnóstico, a gente tem mais recurso, dermatoscopia digital. Então, assim, mudou muito, sabe? E aí são tipos de cânceres que não espalham com tanta facilidade. Ele é localmente, ele cresce localmente, causa ali, se não for retirado, ele vai continuar crescendo, mas ele não vai mandar metástase, é muito raro. Ele até faz, mas é muito raro acontecer. Então, por isso que a gente está falando que é muito comum até antigamente ter esse tipo de câncer, mas que não se fazia o diagnóstico. Ficava ali, é uma pereba, é uma ferida na pele. E olha que interessante, às vezes a gente já tem casos assim, descrito na medicina e na dermatologia, da pessoa, por exemplo, tem um caso de melanoma, que é um câncer super agressivo, né, muito agressivo, e ele morreu fala que ele morre de câncer de estômago. Ele morre... Na verdade, não. O câncer começou na pele. Fez metade. E aí, quando vai ver, às vezes, né, verificar ali o cadáver, a gente verifica que ele teve um melanoma, tá? Cerebral. Ai, morreu de câncer cerebral. Cara, não, ele teve melanoma. Isso assim... É muito, por isso que eu tô falando, é tão importante ver o paciente. É tão importante você ir no médico sério, um dermatologista sério, não procurar fazer... Porque, às vezes, a pessoa que faz botox preenchimento, ela não tem noção do que é a medicina, a dermatologia, entende? E outra coisa, e a gente tem que estar sempre atuando, sempre estudando, ver com relação à nutrição, lembrar que a pele... ela é reativa a vários comportamentos, né, internos e externos. Então, eu tô há muito tempo trabalhando nessa parte, né, do nutricional. Eu já consigo ver, por exemplo, as crianças, olha a vitamina D, olha a vitamina. Os pacientes acham, doutora, a vitamina, tô brincando, porque a maior parte não faz nada. Como é que pega uma criança numa vitamina D? No suplementozinho com cálcio. Como é que pega uma pessoa que está fechada num ambiente ou no frio, não suplementa a vitamina D, fala que ela não pode pegar um sol? Não existe isso, você vai ficar mal. A vitamina D é um hormônio. É um hormônio. Né? A vitamina D é porque agora a gente põe ela como vitamina D. A partir do momento que você considera como hormônio, porque ela é, né? Você tem que dar o substrato e o organismo tem que produzir a substância ativa. Então, você não dá dano à substância ativa. Seu organismo tem que estar preparado para fazer tudo. E como é que ele se prepara? Ele prepara com a ultravioleta, com a luz do sol. E a luz do sol, assim, gente, de 10 a meio-dia até 2 da tarde, não é aquele solzinho, não. É o solzinho que a gente tem bom para poder pegar a radiação correta. Então... mas doutora, você tem que falar do filtro solar. Antes de falar de qualquer filtro solar, que eu sou super a favor, eu tenho que falar da saúde. Eu tô aqui para prosperar saúde. E não para poder... Nossa, olha o melasma. Até se pegar sol não é se bronzear. Não. É aquele sol da fofoca da janela. 10 minutos a 15, né? É aquela fofoquinha na janela. Inteiro. Não precisa ser o corpo inteiro. Eu acho que uma abazinha. Mas por que eu falo que é o corpo inteiro? Porque os olhos têm que ver. Porque faz parte, gente. Ver o dia e ver a noite faz parte de uma sobrevivência humana. A gente precisa liberar hormônios. A gente precisa se sentir bem. A gente precisa liberar serotonina, dopamina. Mas você tá de braços de fora no sol, já é o suficiente. Mas tem que tomar antes, né? 30 minutos antes. A vitamina D. A vitamina. Então toma o comprimido. Comprimido, geralmente a vitamina D ele tem que ser dada em óleo, né? É aquele comprimidinho que tem um óleozinho dentro. Sim. Esses que vendem vamos supor, centro, vou dar o nome. Não. No centro. A concentração é muito. Não, mas para as outras vitaminas. Não, tem vitamina, a gente também. A gente tem vitamina horário certo, posologia, a gente tem vitamina com captura melhor pelo corpo, é lipossomática, ela é melhor do que nada, mas a concentração dessas vitaminas é muito mais comercial do que realmente está repondo alguma coisa desses polivitamínicos. Esses gummies também, né? A suplementação direta para o que realmente tem a deficiência é o que é o mais importante. E às vezes você tem um custo muito menor do que ficar tomando a maior parte dessas vitaminas, que vai ser ou uma quantidade muito pequena, ou vai ser expelida na urina, ou até pelo próprio intestino. A gente tem que ter...
tá muito certo do que a gente está fazendo, porque existem duas indústrias que se retroalimentam, a alimentícia, né? E a farmacêutica. Então, uma alimenta a outra de forma que todos ganham, ou seja, quem perde somos nós. Eu tenho medo disso aí de verdade, sabe? Porque, assim, aqui nos Estados Unidos, você não encontra mais nada natural, acabou. Uhum. A gente estava produzindo um programa essa semana, e aí o rapaz comprou um coisa de fruta no Walmart, ficou lá uma semana, a fruta não apodreceu. Pô. É impressionante. Não, mas aqui você entra em qualquer supermercado, do Walmart, o Publix, parece que as frutas foram imprimidas em impressora 3D, né? Um colorido bonito, sabe, né? Eu acho assim, ó, eu acho que a gente tem que começar a frequentar as feiras que tem da comunidade. É mais caro, pô, mas é muito melhor. A gente teve a oportunidade também nas farms, né? Recolher, eu até indico para vocês, recolher do chão mesmo, até ensinar sua filha, é outro cheiro, é outro gosto, sabe? É perto do Winter Garden, que é onde colhe os morangos. As feiras comunitárias aqui que são muito legais. A gente conheceu algumas cidades aqui, né? Então, assim, eu acho que tudo é um planejamento também, sabe? O que é importante para mim. Porque a saúde tem que ser muito importante. E eu falo isso porque vários pacientes jovens chegam para mim assim, já destruídos, cara. Mas é sempre lembrar que é claro que mesmo ali a fruta do Walmart, a legume e verdura do Walmart, é melhor do que você comer um industrializado, processado. Já é o começo do caminho ali para você ter uma alimentação muito melhor. Mas é claro que a gente sabe que tem muito agrotóxico, mas isso é em todo lugar. Mas já é muito melhor do que você comer ali aquela coisa industrializada, enlatada, ou fast food substituir dessa forma. Não, o meu filho, ele teve uma apresentação agora de final de ano, e aí a gente foi na escola para assistir, e tava passando na televisão aqui, do lugar lá, o que eles comem. Eu falei, Jesus, o menino tem 6 anos. A minha filha não come na escola. Pizza, né? Hambúrguer. A minha filha não come na escola aqui. Suco de caixinha. Minha filha não come. Aquele leite, aí tem o leite de chocolate. Nossa, eu olhei assim, eu que sou gordo, que como de tudo, eu olhei e falei assim, Jesus. Eles comem 2 vezes, né? De manhã e no almoço. Aí o almoço, comeu o que hoje, filho? Pizza. Falei, Jesus. Pizza, nugget. Chega em casa, ele não come. Mac and cheese. Ele não come. Ele é dessa finura aqui. É terrível, terrível. Mas fazer o quê? Culturas, né? No Brasil, jamais. No Brasil era aquele pão, arroz, feijão, macarrão. Aquele pão com aquela carne moída da cantina. Mas assim, hoje a gente vê que a medicina, eu fico até com medo futuramente, né? Daqui um dia vai ser robô que vai atender a gente. Que eu fui lá o pessoal que não sabe do Brasil aí, fui lá no médico, o pessoal que não sabe como é que funciona aqui. Fui no médico, eu fiquei 20 minutos na recepção, tendo que falar se eu era Android ou se eu era iPhone, se eu tinha antena, se era 4G, 5G. Aí tive que explicar. Você nasceu aonde? Você tem aquela habilitação, não sei o quê. Eu falei, Jesus Cristo, pronto, 20 minutos em pé. Entreguei tudo pra mulher, entrei. Cheguei lá, fiquei esperando, aí veio aquela mulher que vem antes, né? Que como é que chama essa mulher aqui? Ou pode ser o PA, o Physician Assistant, ou pode ser a própria uma nurse que substitui ali também. Veio, pegou tudo, olhou a pressão. Fez tudo. Aí, rapaz, passou uns 45 minutos, né, pra falar que a consulta demorou. Aí entrou o médico, eu já ouvi tudo que você falou com ela. E você tem alguma reclamação? Eu falei, doutor, tô sentindo que eu tô meio assim, meio empazinado, meio inchado, tô meio triste, meio abatido, assim, que eu como, as coisas não tá mais fazendo bem, não sei o quê. Vou fazer uns exames pra você, terça-feira vai, faz isso aqui, pronto, acabou. Falei, acabou? Acabou. É isso. E se você tiver mais alguma coisa, na próxima consulta a gente conversa. Sim. Exatamente, que vai ser amanhã. E você nunca tem o telefone do médico aqui também, não? Nunca. Agora, voltando falar sobre Estados Unidos, pra gente... voltar a esse assunto legal, a gente falou sobre medicina, falou sobre um pouco sobre a história de vocês, sobre escola, sobre tudo. Qual foi o momento no Brasil, tirando, né, da documentação, que vocês falaram assim, poxa, chegou o momento da gente buscar algo melhor para nossa família? Qual foi esse momento? Quer falar? Então, na verdade, além da própria urgência por causa do tempo chegando, a gente sempre teve essa conversa, né,
será que valeria a pena a gente ir e tal? Porque apesar da gente ter uma boa vida no Brasil, a gente sempre teve grandes preocupações no Rio de Janeiro, principalmente. Né? De ter medo de ir para certos lugares dependendo de certas horas. A gente não tinha uma rotina muito estabelecida, então eu ia para a cirurgia num outro bairro e ter que voltar de madrugada. Então eram coisas que deixavam a gente sempre muito tenso. Os filhos sendo criados em bolhas, né? Minha filha indo para a escola, o filho indo para a faculdade, não podendo sair daquilo ali, não podendo ir sozinho, tem que sempre estar acompanhado, sempre com alguém. Cada vez mais a violência chegando muito perto. Vocês chegaram a ter carro blindado? Chegamos a ter. Durante um tempo, já agora mais pro finalzinho, mas era outra coisa que no Rio de Janeiro, dependendo para onde você ande, é imprescindível. A gente ver pessoas próximas a nossa sofrer violência, então isso sempre foi uma coisa que a gente comentava, mas a gente tentava normalizar, como se aquilo ali fizesse parte. Isso aqui é Brasil, isso aqui é Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é assim mesmo, aquela famosa frase, Rio de Janeiro não é para amador, né? Então você conviver com aquilo ali e achar que aquilo é normal. Na minha formação, ver baleado de fuzil, e isso não era uma coisa eventual, era constante. Então isso sempre foi uma das coisas que a gente sentava às vezes para conversar, se é assim que a gente quer criar nossos filhos. Então, isso que fez a gente ir crescendo, mas com a dificuldade de tipo, a gente vai para lá, a gente não vai poder exercer a nossa profissão, ou quando puder, vai demorar um tempo. Como é que a gente vai conseguir criar essa estrutura para manter? Então, isso era o que acaba também empurrando mais para frente, empurrando um pouquinho para frente, até que chegou uma hora que a gente falou que a gente vamos ter que ir e vamos ver o que vai acontecer. Aconteceu alguma situação assim pontual para vocês, o gatilho bater com força? A gente teve um amigo que sofreu um sequestro no Rio. Alguns médicos começaram a apanhar. E assim, chegando perto da gente, né? Então a gente conhecia Desculpa até cortar, porque a gente, sem brincadeira, essa semana eu ouvi umas 6 entrevistas. Das 6, 5 carioca. E é a mesma história. Sempre comprou o carro blindado pro final e começou a ver que um foi a tentar ser assaltado, o cara tirou o vidro blindado, a pessoa estava com a família. A outra era grávida e também carro blindado, o cara viu que era blindado, foi embora, desesperou. O outro que já estava, que você falou, vivendo numa bolha de um condomínio, que o cara não podia sair para lugar nenhum, o cara não pode ir para praia, não pode viajar. E outra, ela tinha me falado uma coisa que me marcou, que ela falou que ela tinha 2 crianças pequenas, que antes de chegar no lugar, já soltava o cinto. Eu não botava. Olha aí. Elas andavam com uma pessoa atrás, porque era mais fácil meu filho ser assaltado que ficar na cadeirinha. Uhum. Então, totalmente errado, mas ilógico até. Mas mediante aos fatos, não existem nem argumentos, sabe? E o Rio de Janeiro é uma coisa muito, eu não sei nem, é muito caótico, porque a gente, como carioca, a gente ama, por isso que a gente fala, a gente é criado ali, mas ao mesmo tempo a gente vive outros Rio de Janeiro que muitos turistas nem sabem o que é, né? E quando a gente está lá na nossa conformidade, tá tudo bem, a festa é maravilhosa, não sei o quê, mas a gente vive numa bolha. A gente não, sabe? E quando vai viver alguma coisa parecida com a sociedade, você se espanta loucamente, né? Aí pergunta para mim, gente, você saía muito no Brasil? Gente, a gente tava no Rio de Janeiro. Assim, era tudo no condomínio, estudar no condomínio, amizade do condomínio, era tudo muito isso. Você não tem o direito de ir e vir. Que sair à noite, não sei que horas, né? Não dá mais. Não dá mais. Acho que não tem um pai, não tem uma mãe que não pensa sobre isso todos os dias, sabe? E se tem dinheiro é problema. Se não tem é problema. Se tem... Agora a gente está vendo uma transição, porque quem tem muito dinheiro está saindo, não tem como ficar mais, porque agora a gente está num estado de falência do Estado há muito tempo. Talvez mais um governador vai ser preso. Então, assim, falência total. O Brasil está vivendo uma crise econômica muito séria, e aquele circo todo, pão em circo, não faz a menor cabimento. Mas a gente começa a entender o que é a liberdade novamente
quando a gente está aqui e a gente olha agora pela televisão e fala, meu Deus. E quando a gente está lá, a gente não percebe, sabe? É tipo, sabe o sapo pulando em água quente? Vai se acostumando, é assim mesmo, assim mesmo. Só que quem estava preso éramos nós. E sempre vai estar, isso não vai melhorar. Tende a piorar, sabe? Tende a piorar. Então, eu tenho vários amigos vindo para cá, para o Brasil. Para os Estados Unidos, nesse novo ano. Europa também, Portugal, Itália. Porque não tem como mais. Ou se não, mandar os filhos. Porque pelo menos se sequestra a mim, sabe? Não meus filhos. E é isso que tem que ser feito, gente. A gente tem que dar garantia para os nossos filhos. Eles não pediram para nascer do pai X, Y, sabe? E por mais que a gente faça esse esquema, o bandido hoje também tem esquema dele. Por isso que ele tem essas facções criminosas aí, entende? Não é para amador mesmo. Mas a gente você não acha que sabe. isso tem a ver com corrupção, com problema? Totalmente. É um problema bem mais fundamental, bem estrutural, sabe? O Brasil vem de dificuldade. Vem do centro e vai... Sim, você não tem como. É muito fácil você dominar quem não pensa. Uma pessoa que não só não pensa, mas quem precisa daquilo ali para hoje. Então, quem prometer que vai te dar isso aqui agora é o cara que vai... Não é o cara que tem o projeto de, daqui a 10, 15, 20 anos vai estar todo mundo comendo bem, com carne na mesa, etc. Mas não. Eu vou te prometer que amanhã você vai ter um pedaço de carne. Aí você tem que receber o seu pedaço de carne, você votou lá, vendeu o teu voto, e aí você resolveu. Só que você não vai ter o segundo pedaço de carne. Não tem um projeto de melhora. Então, e a gente vê isso cada vez pior. Estrutural e independente de governo atual, governo passado, a gente vê que é só essa venda de uma falsa esperança e sem um projeto de futuro para o Brasil. Para onde você queira criar os seus filhos, aonde o seu filho vai ter um futuro, uma estabilidade. Então, eu acho que o grande problema do Brasil é esse. Independente de política, independente de Bolsonaro, independente de Lula, a gente não tem um partido, mas o Brasil falta projeto. O Brasil o que a gente vê hoje no Rio Grande do Sul, assim, é uma coisa que acontece há anos. Em 41 teve uma inundação parecida, em setembro teve um outro alagamento que destruiu parte. A gente estava vendo uma entrevista de um empresário de uma fábrica de vidros, que em setembro ele perdeu tudo, ele remontou a fábrica e agora perdeu tudo de novo. Então, assim, não existe um projeto de... Cara, por que isso acontece? O que a gente pode fazer para tentar prevenir isso? Será que a gente está com as cidades ou aquele local onde está construído, onde tem aquela comunidade, onde tem aquela área industrial, será que ela está construída num lugar certo? Seguro. O que custa para a gente mudar isso aqui, para botar num outro lugar onde não possa acontecer? O que a gente pode fazer para melhorar a violência? O que a gente tem que dar? É educação? É saúde? Sabe? Não existe esse tipo de discussão. Até porque é muito fácil, de novo, você dominar esse povo que precisa de alguma coisa, então ela vai acabar indo para quem está prometendo ali naquele momento. E o Rio de Janeiro é muito isso. Não é à toa que a gente tem aí 6, 7 governadores presos. Que triste. É muito complicado. E numa descendência, um lugar que foi capital do Brasil, e desde muito então rico. ele vai perdendo muito. É que não estou falando de 4, 5 anos. Eu estou falando desde que o meu estado deixa de ser capital do país, ele vai perdendo, né, financeiramente. Só que ele tem um turismo muito forte, né? Tem o Rio acho que não acabou exatamente por isso. Porque turismo, ainda tem os apelos do turismo. Porque é muito bonito mesmo. É legal. Porém, é assim, se eu tirar aquela população no risco, ela não vai me dar voto. Eu não vou abrir licitação, eu não vou ganhar dinheiro. Para que eu vou tirar eles dali? Sabe? Vou deixar a pessoa construir, né? Sem o engenheiro, sem nada. Começa uma casinha, 2 casinhas, 5 casinhas, 10 casinhas. E daqui a pouco a prefeitura vai lá e coloca poste de luz. Ela asfalta uma rua e cria uma comunidade. Aí depois vai dizer que não viu. Pelo amor de Deus. Você não viu aquilo acontecer, se aquilo ali é premeditado, gente. Pelo amor de Deus. Não tem estrutura de caos, sabe? A gente viu agora o que aconteceu no Rio Grande do Sul e o que acontece no meu estado todo janeiro. Será que vai deslizar na região serrana? Será que a Baixada vai entrar? E entrou água, meu amigo. É o curso do rio, ele vai continuar entrando e é isso, sabe? E não adianta você ficar vendo as pessoas
carentes, comprando tudo de novo, fazendo prestação, movimentando o mercado, mas sem ter nada. Ela não tem garantia de nada, sabe? Então, é sofrimento o tempo todo. Então, você não tem como blindar seus sentimentos quanto à realidade, sabe? E chega uma hora que você não quer mais ir contra nada. Você chega, fala, não, cara, eu... Já encheu, já. Já deu. A Eu gente não vou chegou mudar até nada. aqui. A gente conseguiu chegar até aqui. E aí, será que a gente quer que o nosso filho passe por isso também? Então, essa era a grande coisa que fazia a gente sempre pensar e vir para cá. Nem era por causa da gente, mas sim por causa dos filhos. Agora, como pai, eu vou falar isso na minha experiência, tá? Eu vivi a vida toda, eu sempre fui de classe média baixa. E quando eu tive alguma coisa na vida, eu vim para cá. A minha concepção, né? O que eu penso, eu falo assim, poxa, como meu filho não passou, minha filha não passou nada do que eu passei, eu fico pensando no meu psicológico, em imaginar como eles veriam o mundo, porque eles já têm facilidade de tudo. O que eles querem comprar, a gente consegue. O que eles querem, a gente consegue comprar, não é porque a gente está querendo dar para eles tudo que a gente não teve, isso na minha mentalidade, tá? Mas porque eu falo assim, hoje eu tenho condição de comprar. Se meu filho quer um carrinho do Hot Wheels, é R$1,25 no Dollar Tree. No Brasil é 10 conto. Entendeu? Quem é que vai ter R$10 para ficar toda semana comprando um carrinho para uma criança? Ou um velotrol, uma bicicleta, um videogame, o que quer que seja. Eu fico pensando, cara, será que eles vão dar o mesmo valor que eu dei? Como mãe, eu acho que eu posso falar isso para você. Como pai também, que a gente... eu e o Matheus, a gente... não pensa assim, a gente vai te dar uma calma e ensina seu filho, né? Exemplifica para ele, mostra para ele. E meu filho hoje, por exemplo, você acha que ele é filho de 2 médicos, ele trabalha no Publix, fazendo limpeza. Isso é muito comum na estrutura aqui também. Aqui o jovem, nas férias, ele vai trabalhar e tem que trabalhar. E se tiver que comprar o primeiro carro, deixa ele comprar. Sabe? Exemplifica. Palavras, elas até levam alguém no lugar, mas os exemplos, meu filho, ele arrasta. E conversa. Conversa com ele, porque é na conversa que a gente ganha e ensina para ele, sabe? Então, eu ensinei meu filho muito nessa... Ele foi comigo, várias caridades, doações... E hoje ele trabalha limpando Publix, sem vergonha nenhuma. Ah, mas olha, ele fazia faculdade disso, daquilo, morava na Barra da Tijuca. Não, é assim. Ele não tá pior nem melhor que ninguém. Porque é uma outra coisa que a gente tem a realidade aqui, né? Você tem um monte de empregados, você chega aqui, você não tem nada, né? E é assim, e dá para viver, a gente... Ninguém morre disso. Ninguém morre, mas a gente morre de bala perdida, a gente morre de fome, a gente morre de assalto, de... essas coisas assim, a vida vale muito. E com relação a isso, eu falo como mãe, ensina o caminho que seu filho deve andar, ele nunca mais parar de sobre ti. É isso aí. E pra gente finalizar, eu queria saber de vocês se tem alguma coisa em específico na área de vocês que vocês queriam dar um toque para o brasileiro ou a brasileira que estão na área da medicina ou qualquer especialização que fala, né? Que queira, tem vontade de vir, que talvez não tenha condição agora, mas uns caminhos. Sim. Eu diria para essa pessoa, se você já tem um sonho dentro de você, né, trace um objetivo, trace um projeto real, não imaginário, né? Converse com pessoas que estão passando pelas mesmas coisas, que são realistas, que vão te falar a verdade. Às vezes você não quer ouvir, né? Faz o curso que você tiver que fazer aí, quanto mais melhor, sabe? Aprende o inglês. Mas eu não tenho dinheiro. Vai numa igreja, vai no Mormon, vai, sabe? Hoje em dia, gente, o jovem... Faz um Duolingo de graça. Duolingo. O jovem hoje não quer nem saber de um curso de inglês, que é tão chato para ele a metodologia que ele não quer, sabe? Então, escuta uma música. Segundo, veja de fato qual é a lei, vai aprendendo. Se você puder, o mais rápido possível, entrar no esquema para ver como você pode ser profissional em outro país, né? Vai ler sobre isso de verdade, pesquisa com pessoas sérias. E só um adendo, você falou uma coisa importante lá no início. Você falou uma coisa muito importante agora, que eu queria que você até enfatizasse. Você falou, você é da área da saúde, exemplo, um dentista. Sim. Procura saber um influenciador dentista. A melhor coisa é isso. Que vai te ensinar. Hoje a gente tem acesso a muita gente que a gente não teria há 15, 20 anos atrás.
Então, por exemplo, se você é médico no Brasil, você está na faculdade no Brasil, você viu que a gente aqui está passando? Manda um direct, manda um e-mail. Antes de você querer jogar tudo pro alto, até às vezes porque tem muito curso querendo vender Sim. facilidade, assim como em várias áreas da medicina, da sua área, do marketing digital, de qualquer coisa, tem um monte de guru tentando vender um curso que vai te facilitar e vai fazer você passar. Gente, é tudo para vender coisa, tá? É tudo para vender imigração, tá tudo... É tudo linkado, ele só quer vender curso. Se ele fosse tão bom, ele não estava vendendo curso para você, como ganhar dinheiro. Ele ganharia sozinho, não existe isso. Então a primeira coisa é ver com quem está passando por esse processo ou já passou por esse processo, perguntar. Perguntar, ter uma resposta básica não fere ninguém. Então, tentar entender esse início para você conseguir se programar. Então, eu acho que a dica mais importante é essa. O financeiro, ele é muito importante. Então, começar a juntar, se o projeto é vir para os Estados Unidos ou trabalhar aqui, também ter uma gordurinha ali para você passar os meses que você não tenha. Para a área nossa de medicina, se você está na faculdade, começa agora. Se seu sonho é estudar nos Estados Unidos, fazer faculdade, fazer medicina aqui, já começa durante a faculdade, porque você vai estar com conhecimento fresco, você vai poder fazer isso, você pode fazer isso enquanto você está ali no segundo, terceiro período de faculdade, bem no comecinho, você já pode começar a fazer e você vai fazendo as outras provas à medida que vai passando, para quando você se formar, você já poder vir para cá direto. Então, isso é extremamente importante, com o salário de um residente que vai estar aí em torno de uns $4.000 por mês. Então, já é bom, você vai ter sua formação, vai ter onde morar, com um bom salário. Então, começa a se programar antes. E se você já tem algum tempo de formado, você consegue também, ali nos seus intervalos, conseguir fazer simulados de prova para ver como é que é, começar a se habituar a como é que é essa prova, antes de você consumir cursos e gastar muito dinheiro, e aí você vai ter um curso para falar que você tem que fazer os simulados que são pagos ou as preparações que são pagas em outros terceiros, na qual você só vai ver que você gastou bastante dinheiro antes, sem necessidade, e a gente tem YouTube, a gente tem informação em todas as redes sociais de gente que quer ajudar e que te ajudaria de graça. Uma coisa também que eu vou falar aqui, a gente gastou dinheiro nesses cursos, tá? Não foi a melhor coisa, porque você fica mais ansioso, porque você, sabe... Olha, gente, eu vou dizer para vocês, vários cursos têm de graça, é só você encontrar ali no YouTube, e geralmente... Eu indico muito, né, dos indianos que já estão aqui dominando o mercado há muito tempo, da parte de saúde, e também dos hispânicos, tá? E de graça. E rever matéria, rever questão, porque você vai ter que comprar, às vezes, um banco. E muitas vezes... faça isso do Brasil, porque chega aqui, às vezes o brasileiro, ele te desconhece, ele acha que você não conhece mais ele, ou ele não conhece você. É mais fácil você acessar um brasileiro de lá para cá do que quando chega aqui, porque aí a gente tem aquele problema, não fale com brasileiro. Então aquele brasileiro que você conhece lá no Brasil, dificilmente você vai ter ele como amigo, que eles desaparecem. Então essa é a hora, antes de vir, checar as fontes e checar com gente que não vai ganhar nada em cima de você, somente mesmo te dar o caminho aí, porque já passou por muita coisa. É isso aí. Inclusive, como a gente estava falando aqui para você escolher os caminhos certos, quero aproveitar aqui também fazer, né, o nosso adendo aqui sobre o Lee Toledo Law. Se você quiser saber mais, é importantíssimo você procurar um advogado de imigração. E o nosso de confiança aqui é Lee Toledo Law. Quando você fizer isto, aí você vai ter a certeza de que você está buscando a informação correta, ao invés de você ficar só assistindo coisas vazias, como a Giane falou. A Giane falou, para você não ficar misturando as coisas, aí te dá ansiedade, você fica doido. Então, litoledolaw.com. Aqui no Lee Toledo Law você encontra diversos tipos de vistos para que você possa vir para cá legalmente. Davi, eu não sei como fazer, liga para lá ou entra no site para que você possa ter mais informações, tá bom? Inclusive, agradecer também os nossos patrocinadores que estão com a gente aqui, o Didi Hunter também, que está sempre aqui com a gente, apoiando o nosso podcast, que também você que quer investir nos Estados Unidos, comprar
um lote, comprar casa, aprender a investir em imóveis, eu indico também a você o Didi Hunter, tá bom? Tem mais algum aí, ô Santista? Tem o Fábio Silva. Fábio Silva também, consultoria, é isso? Isso, ele tá vendendo casa agora com o Pavone. Opa, Outro Pavone, grande Pavone. Isso. Queria conhecer o Pavone, chamar o Pavone para voltar aqui. Sim, vale muito a pena. O cara é sensacional. Você tá procurando casa, ou eles entendem do assunto. É isso aí. Agradecer mais uma vez. Matheus, tem alguma coisa que você quer deixar de informação aí? Minha Jeane, deixar alguma informação sua, Instagram? Não, eu repito, você que quer vir para os Estados Unidos, vem preparado, conversa com as pessoas Fala certas. nessa câmera aqui que é importante isso. Um bom advogado de imigração, ele vai te ajudar até a escolher o visto que você precisa, a forma de entrar, porque isso pode prejudicar você aqui. Conseguir as coisas, então isso é extremamente importante. E para quem precisar ou tiver dúvida de cirurgia plástica, minha rede social é @MatthewsHurdy. Vai estar aqui na descrição. Vai estar aqui na descrição, então fica mais fácil. E aí eu tô lá sempre respondendo pergunta, tem caixinha de pergunta, tem as minhas cirurgias, então se você quiser saber um pouquinho mais de cirurgia plástica, só me segue lá. E você que quer saber um pouquinho mais de dermatologia, maternidade, como é a vida de uma esposa, uma mulher aqui nos Estados Unidos, quais são os perrengues chiques que a gente passa, se você está com dúvida de qual médico, qual é o seguro-saúde, sei lá, o que eu vou fazer? Pode me chamar aí também, que é sempre bom responder. Isso aí, galera. Muito obrigado a vocês que acompanharam até o final o nosso programa. Quero pedir a vocês mais uma vez, não se esqueça de se inscrever nessa nosso novo canal aqui, que esse canal agora será o nosso novo canal de lives. E o outro lá, o Felascast Cortes, é onde você pode assistir os nossos vídeos, inclusive um assunto específico. Vai lá, se inscreva também para que você fique por dentro de tudo que a gente fala aqui, tá? Não se esquece de curtir, comentar, compartilhar com seu amiguinho e que Deus abençoe vocês. Até o próximo programa. Beijo. Obrigado, Boa Santista. noite, obrigado a você, rapaz. Boa noite, galera. Até a próxima.